em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5 da tarde, mais um minuto. Claudinei Corsi. Cinco da tarde, mais 2 minutos. Olá, boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço a você, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui através do YouTube, do Facebook, do Rumble, canal de áudio no nosso site, também no app para Android, também você ligado com a gente no Radiosnet no mundo inteiro. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, nós vamos falar de esporte aqui nos canais Futebol Interior. Nós vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Às 6 horas tem a estreia da Macaca na Série B, Vitória e Ponte Preta, para você aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo aqui aos nossos parceiros comerciais que propiciam a gente trazer essa jornada esportiva para você. Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Com a gente, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas,
Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Com a gente também Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E também Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vitória e Ponte Preta, a bola rola às 18 horas no Barradão em Salvador. E você vai conferir na voz do nosso Já Era Marcelo Corsato, com os comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor da Macaca, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Às 5 da tarde, mais 5 minutos, eu começo a girar os primeiros e principais destaques desta jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais esta grande jornada aqui nos canais Futebol Interior. É a Macaca, a Macaquinha, campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, com acesso garantido para a Série A1 do ano que vem. É a Macaca que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, lá na Boa Terra. Pega o Vitória. E o primeiro destaque da Macaca vem na voz dele, André Luiz. Olá, André, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E o primeiro e principal destaque da Macaca, diz aí, André, boa tarde. Muito boa tarde a você, Claudinei Corte, boa tarde especial a você, ligado na Rádio FI. Na Rádio FI, canais Futebol Interior. Vamos voltando, né, Claudinei? Muito boa tarde a você, Claudinei Corse, e boa tarde muito especial a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que, como você bem disse, é campeã paulista da Série A2 na versão 2023, confirmada a sua presença na Série A1 do Paulistão no ano que vem, e agora virou a página. E agora a Macaca pretende se classificar para a Série A do Brasileirão em 2024. Inicia hoje a sua galgada na Série B, diante do Esporte Clube Vitória, o Leão da Boa Terra. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos tem aí 3 desfalques certos. O zagueiro Fábio Sanches e também os volantes Leonaldo e Ramon Carvalho estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida de hoje. Em seus lugares entram Edson na zaga para fazer aí a dupla de zaga ao lado de Arthur, e no meio-campo Felipinho ao lado do Felipe Amaral, do Matheus Jesus e também do craque Alves, meu caro Claudinei Corsi. Legal aí o destaque da Ponte Preta, agora o destaque da equipe do Vitória. Diz aí como é que está o Vitória
para este campeonato e para esta estreia, André Luiz? É o Esporte Clube Vitória, o Leão da Boa Terra, que não fez um bom campeonato baiano, foi desclassificado nas quartas de final e no último final de semana empatou em 2-2 com o Bahia de Feira num jogo amistoso na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Quanto ao time, o técnico Léo Condé terá 2 desfalques. O goleiro Thiago Rodrigues não poderá atuar, nem o volante Diego Fumaça. Ambos machucados ficam de fora. Em seus lugares, então, o goleiro Lucas Arcanjo e no meio-campo, João Vitor. No ataque do Leão, será formado por Oswaldo, Trellis e João Hugo, meu caro Claudinei Corsi. Legal aí os destaques de Ponte Preta e Vitória. Vitória e Ponte Preta, eles se pegam daqui a pouquinho a partir das 6 da tarde no Barradão, lá em Vitória, lá em Salvador, em Salvador, onde nós temos também uma presença ilustre, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui no microfone do Futebol Interior. E os canais Futebol Interior têm opinião. A opinião esta tarde é dele, sempre de carona com quem, Felipe? Frank Francisco. Olá, Frank, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você e a sua expectativa para a estreia da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Ney. Boa tarde, André, Marcelão e Felipe Marques, o mágico dos botões. Claudinei e nação Ponte Pretana. A expectativa nossa aqui é ver como essa macaquinha campeã vai reagir na Série B, né, Ney? Por enquanto as contratações elas estão ainda num ritmo devagar, isso preocupa um pouco. Hoje, por exemplo, Ney, a Ponte vem desfalcada. Das 3 contratações que chegaram, 2 parece que foram junto com o elenco, provavelmente vão estar no banco. E vamos aguardar, Ney. Apesar de tudo, Ney, ainda confio pelo que vi do Vitória nos últimos dias e pelo como a Ponte terminou o campeonato. Eu acredito numa partida bastante disputada, Ney. Mas olha, uma vitória da Macaquinha hoje caía bem, Ney. 1-0 aí ficava bacana. Saiu legal, a Ponte. Saiu a Macaca, informação de primeira para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Manda a Macaca pro ar aí, o André Luiz, no pique do rádio. E mais uma alteração de última hora. Luiz Felipe ficará como opção no banco de reservas e o Everton vai para o jogo. A Macaca escalada pelo técnico Hélio dos Anjos vai a campo com Kaique França no gol. O Everton, Edson, Arthur e Júnior Tavares. Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Elvis. Pablo, Diego e Gé, meu caro Claudinei Corsi. Legal, o repeteco da Macaca, André Luiz. Kaique França, o Everton, Edson, Arthur e Júnior Tavares. Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Elvis. Pablo, Diego e Gé. Tá aí então a Ponte Preta escalada. Daqui a pouquinho o Frank dá uma palhinha o que ele achou da escalação do técnico Hélio dos Anjos. E quem vai transmitir o jogo aqui, a estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, é ele, o nosso Já Era. Tem emoção na ponta da chuteira. O Já Era, Marcelo Cossato. Olá, Marcelão, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, um grande prazer trabalhar com um amigo. Boa tarde, a sua expectativa para Ponte Vitória, Vitória e Ponte, Marcelo. Boa, Ney, grande abraço pra você, boa tarde pra nossa equipe, pra audiência, os internautas torcedores acompanhando a nossa transmissão. A expectativa é boa, a Ponte mantém a base aí da Série A2, é claro que a Série A2 não é parâmetro pra Série B do Campeonato Brasileiro, mas o time entra entrosado, diferente, por exemplo, do Vitória, que tem 12 contratações e não fez um primeiro semestre muito bom. O time do Vitória é experiente, tem Oswaldo, tem Trellis, Giovanni Augusto, e por aí vai, né? A Ponte Preta vai sentir muita falta do Fábio Sanches, que pra mim é o melhor zagueiro do elenco, e o Leonaldi, um dos destaques do time, também não tá no jogo. Mas as peças que tem de reposição são boas. Espero e acredito num bom jogo da Macaca hoje, nessa noite, lá na capital baiana, viu, Ney? Legal, este Marcelo Corsato, nosso Já Era. Ele, que é irmão gema de Carlos Corsato, não é isso, Marcelo? Mais bonito, né? Sempre, né? Sempre, mais bonito. Foi. Pois não, André? Saiu Vitória.
Passe o Vitória no pique do rádio, André. Lucas Arcanjo no gol, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e Marcelo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Zé Hugo e Giovanni Augusto, Oswaldo e Léo Gamalho. Tá então a equipe do Vitória pronto também para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo duro para Macaca, mas também é jogo duro para Vitória. Tudo pode acontecer e a gente espera que seja uma vitória da Ponte Preta. E você sabe, você pode e deve participar com a gente aqui nos canais de Futebol Interior, através do nosso YouTube, que está aí no ar, já está bombando, já vou ler umas mensagens aqui, no Facebook, no Rumble também, a Jornada Esportiva, e também através do nosso WhatsApp, o 98989-3526. Por exemplo, aqui no nosso YouTube, o Wilson Correia, boa tarde, Nação Ponte Pretana, vamos iniciar mais um campeonato, o primeiro objetivo é permanecer. O que vier além é lucro. Tô com você, viu, Wilson Correia? O Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Desejo uma ótima transmissão e que venham os 3 primeiros pontos para a nossa macaca querida, amor da minha vida. O Jorge diz que é a única equipe de Campinas que respeita a Ponte Preta. Pronto, falei. Muito obrigado, viu, Jorge? O Gustavo Carvalho diz aqui, faz uma pergunta, daqui a pouco o Frank analisa. Diante de tantas baixas por lesão, vocês já escalariam para estrear o zagueiro Kaique, o volante que veio do 15. A Maria Alice Santos, boa tarde, bom trabalho para vocês. Ângela Maria mandando boa tarde. Wilson Correia diz aqui, essa equipe veste a camisa da macaquinha querida. Gustavo Carvalho, Hélio vai segurar o Luiz Felipe para uma eventual substituição de um volante. O Carlos Lemos Matozinho está com a gente aqui também. Melhor lateral improvisado que temos. Brincadeira, vai entender. Tá aí a rapaziada participando com a gente. Participe você também. E para você que está ligado aqui, eu quero dar um recadinho, né? Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda de energia solar. Visite o decorado numa paralela Norte-Sul. Quem compara, compra Patriani. Agora, 17 horas mais 15 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tem participação de Arthur Eugênio. Vou passar aqui os jogos que já aconteceram pela Série B e tem muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Fique com a gente, nós voltamos já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri,
e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 21 minutos, 5h21, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior para você. Ligado no YouTube, Facebook, Rambo, canal de áudio, app. Para você ligado no Radiosnet, pode participar, mandar a sua mensagem aqui no YouTube, no Facebook. A gente dá uma passadinha pelas redes aqui também, no nosso WhatsApp, 98989-3526. Eu quero falar para você que é aqui de Campinas e região, do Iga Atacado. O Iga Atacado tem sempre a maior variedade com o menor preço. Por exemplo, as ofertas até amanhã, dia 17 de abril, ou enquanto durarem os estoques, você tem o arroz broto legal 5 quilos, tipo 1 por R$ 23,98. Você tem a farinha de trigo Coamo 1 quilo, R$ 3,79. O molho de tomate Fugini tradicional sachê, 300 gramas por R$ 1,29 apenas. Palmito Camocá, para você colocar naquela salada e ficar uma delícia, né? É o palmito pupunha inteiro, 300 gramas, por R$ 9,59. Tá barato demais, hein? E tem também o milho para pipoca quinino, americana, 500 gramas, por R$ 3,79. Tudo isso para você em uma das lojas do Iga Atacado. Tem na rua Pedro Estancato, 39, aqui em Campinas. Também em Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura 622, e a mais nova loja, a belíssima loja, lá em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, 550. E vem aí mais uma novidade do Iga Atacado, hein? Mais uma loja aqui em Campinas, na região do Campo Grande. Aguarde! Pois não, André? É o seguinte, em relação ao time da Ponte... como eu disse, na escalação, o Everton entra na ala direita, porém,
O Luiz Felipe, ele não ficará como opção no banco. Ele volta à sua posição de origem, que é o meio-campo. Com isso, Felipinho, que estava cotado para entrar ao meio-campo ao lado de Matheus Jesus, Elvis e Amaral, ficará como opção no banco de reservas, assim como os dois que foram contratados essa semana, que são Samuel Andrade, o volante que veio do 15 de Piracicaba, e também o volante, o jogador Thomas Kaique, aliás, zagueiro Thomas Kaique. Legal, também quero passar para vocês aqui que curtem aqui o futebol interior, que temos duas novidades para essa segunda-feira, dia 17 de abril. Amanhã retorna a partir das 7 da manhã no Facebook do Futebol Interior, o Café com Bola, as informações do esporte junto com o seu café da manhã. Você sai de casa já sabendo tudo a respeito de Ponte Preta, Guarani, também dos times da capital, enfim, tudo aquilo que aconteceu na Série A, Série B, Série C do campeonato, você vai ter a informação de primeira já às 7 da manhã no seu rádio, também no FM 102,5 e 98,5 da Essência FM. E mais uma novidade, ao meio-dia teremos o programa Meio Campo FI. Estarei na apresentação ao lado de Carlos Corsato, com todas as informações também de Ponte Preta, Guarani, as informações dos times de São Paulo, mais o Peixe, tudo isso para você. É o Meio Campo FI, com as notícias do esporte no meio do dia para você, tá certo? Fique ligado e eu conto com a sua participação. São 17h24, vamos com a participação agora de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou contar a história de um jogador importante no futebol brasileiro. Um jogador que fez sucesso em equipes de expressão no estado de São Paulo. Jogou no Nordeste, no Vasco da Gama, e depois de encerrar a carreira, foi um importante treinador, principalmente no estado de São Paulo. Nesta Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, das 20 equipes, ele jogou em 5, 3 no interior de São Paulo: Botafogo, Guarani, Ponte Preta. Jogou também no Nordeste, jogou no Sport e no Vitória. 5 equipes das 20 que estão no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui no futebol interior, a carreira, a história de Afrânio Riu, jogador importante, treinador de prestígio. Afrânio Riu começou no Botafogo de Ribeirão Preto, depois esteve no Guarani como ponta direita, como meia direita, no Vasco da Gama foi ponta esquerda. Aqui no futebol interior, você acompanha detalhes da carreira de Afrânio Riu. Este jogador que vamos falar hoje, Afrânio Francisco Riu, nasceu em Jardinópolis, uma pequena cidade perto de Ribeirão Preto, no dia 28 de abril de 1949. Começou muito bem, começou no Botafogo de Ribeirão Preto. Você vê uma foto de Afrânio Riu no Botafogo um pouco antes dele se transferir para o Guarani. Nesta foto, Afrânio é o primeiro agachado, o último é Geraldão, que fez muito sucesso jogando no Corinthians. Afrânio destacou-se no Botafogo e chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro de 1974. No Guarani, Afrânio ora foi ponta direita, ora meia direita. Nesta imagem, uma foto do Guarani no estádio do Morumbi. Afrânio é o primeiro agachado. Afrânio Riu, no Guarani, em 1974. Separei uma foto lendária. Afrânio, no Campeonato Brasileiro também, de 1974, dividindo uma bola simplesmente com Pelé, com o rei do futebol. Afrânio jogou também de meia direita. Nesta imagem, você vê Afrânio como meia direita. O ponta direita, o primeiro agachado, é Hamilton Rocha. O ataque, Hamilton Rocha, Afrânio, Volney, Alexandre Bueno e Davi. Foto do V8. Neste dia, o Guarani venceu a Ponte Preta 2-0
Em 1975, outras imagens de Afrânio jogando pelo Guarani. Depois, em 1976, indicado pelo técnico Tim, Afrânio foi para o Vitória de Salvador, na Bahia. Afrânio teve uma passagem boa pela equipe baiana e retornou a São Paulo, justamente jogando na Ponte Preta. Aliás, Afrânio teve um período maior na Ponte Preta que no Guarani. Nesta imagem da Ponte Preta, em 1978, Afrânio é o segundo agachado. O primeiro é o massagista Luiz Sérgio, depois vem o Elinho, um meia que também jogou com destaque na Ponte Preta. Afrânio, nessa imagem, o quinto agachado no time pontepretano. Olha que foto linda, com Oswaldo Brandão como treinador da Ponte Preta. O goleiro Rafael Camarota, Afrânio e Oswaldo Brandão, 1978. Mais uma vez Afrânio na Ponte Preta, o terceiro agachado. Ele está sentado na bola, entre Oswaldo e Mirandinha, o Fominha, também jogando na Ponte Preta. A Ponte Preta atravessava um momento tão interessante que Afrânio, que não era titular absoluto da equipe pontepretana, foi negociado com o poderoso Vasco da Gama. Esteve no Vasco da Gama em 1979. Nesta imagem, ele é o segundo agachado. O goleiro é Emerson Leão. Afrânio do Vasco da Gama esteve no Sport Recife e foi campeão pernambucano em 1980. Nesta imagem, ele é o penúltimo agachado, ao lado de Jorge de Edson e Jorge Campos. Jorge Campos também jogou na Ponte. Este ataque do Sport: Merica, que jogou no Flamengo, Edu Bala, do Palmeiras, Jorge Campos, da Ponte Preta, Edson, o meia que jogou no Flamengo, Afrânio Riu, e o ponta esquerda, Givanildo. Afrânio do Sport voltou um pouquinho para o Vasco e foi para o Colorado do Paraná, de novo indicado por Elba de Pádua Lima. Nesta imagem, Afrânio é o primeiro agachado. Depois dele veio o Ditão e logo na sequência o Marinho, um volante que jogou no Guarani em 1979. Nessa imagem, o goleiro é Joel Mendes. Depois, no final de carreira, ele foi negociado com o Rio Branco, de Americana, em 1982. Você acompanha na imagem, no livro da história do Rio Branco de Americana, a informação do jornalista Cláudio Gioria, que Afrânio fez 7 jogos pelo Rio Branco de Americana. E logo na sequência, ele virou treinador do time do Rio Branco. O treinador, em 1982, do Rio Branco, era o João Avelino. João Avelino não foi bem e Afrânio, em final de carreira, foi efetivado como treinador do Rio Branco. Como treinador, Afrânio foi muito bem. Trabalhou em várias equipes e com destaque, com sucesso. Em 1994, ele esteve no Corinthians, foi treinador do Corinthians. Dirigiu inúmeras equipes no estado de São Paulo. E olha a imagem especial para você que está acompanhando o futebol interior. Afrânio, no casamento de Emerson Leão. Uma das poucas fotos de Leão com sua esposa Ivani. Afrânio, muito amigo de Leão, foi padrinho de casamento do eterno goleiro do Palmeiras, grande treinador Emerson Leão. Afrânio Riu, a história dele aqui no futebol interior. Essa história de Afrânio Riu. Faleceu muito novo, 47 anos. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu fiquei sabendo da morte do Afrânio. Eu estava jantando no Eden Bar com o jornalista Brasil de Oliveira. Dia 14 de julho
de 1996, um domingo à noite. Tocou o telefone no Adembar, era rotineiro isso, e veio um recado para o Brasil de Oliveira do falecimento do Afrânio em um acidente de carro em Ribeirão Preto. Ele estava num churrasco, estava do churrasco indo para a sua residência e acabou sofrendo um acidente. Ele estava em uma BMW. Aqui no Futebol Interior, nós contamos a carreira deste ponta direita, meia direita, algumas vezes ponta esquerda, Afrânio Ryu, que jogou em muitas equipes de expressão do futebol brasileiro. Quer saber mais detalhes de futebol? Quer que eu fale de algum confronto, de algum jogador? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Aqui estão os contatos do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Legal, o Arthur Eugênio Matias participando mais uma vez com a gente aqui da jornada esportiva. Deixa eu abraçar aqui, já abracei o Carlos Lemos Matozinho, a Viviane Cristina está com a gente também, boa tarde, o Osmar Dangar, boa tarde, amigos. O Gustavo Carvalho, espero que o Hélio tenha treinado o Luiz Felipe no meio, acho arriscado experimentar num jogo como hoje, contra um time experiente fora de casa, mas só nos resta apoiar e confiar no professor Hélio. Tá certo, então, deixa eu ver mais aqui, passar os resultados rapidinho aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta tivemos Guarani 4, Avaí 1, Ituano 2, Ceará 0. No sábado, ontem, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Mirassol 1, Chapecoense 0, Sampaio Corrêa 3, Atlético de Goiás 3, Juventude 1, Botafogo de Ribeirão 2. Hoje, o Criciúma bateu Tombense 2-0. Daqui a pouquinho tem Vitória e Ponte. Terminou agora Londrina 1, ABC 0. E lembrando a você também que toda segunda-feira, às 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, você pode acompanhar o Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube. Conecta Esporte Futebol Interior, toda segunda, às 9 da noite, para você. E lembrando que você, participando aqui da nossa jornada esportiva, vai concorrer a um corte de barba e cabelo para ser utilizado lá na Alfa Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins 46, no Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101. O ouvinte que ganhar, depois tem que confirmar para a gente que está ouvindo a jornada aqui, tá bom? Abraços para o Gustavo, o Leandro, o André Luiz, o André e também o Rodrigo. Rapaziada lá, os Magos das Tesouras, da Alfa Barber Club, na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. E por falar em sorteio, né, nós sorteamos aqui no jogo contra o 15 uma camisa da Macaca. E a ganhadora foi a dona Marilene Amâncio, lá do Jardim Pauliceia. E nós estivemos lá na residência dela entregando a camisa da Ponte Preta para você que está aí no YouTube e no Face. Tá aí a foto, né? Da alegria da dona Marilene Amâncio recebendo aí a camisa da Ponte Preta, que ela ganhou no jogo 15, Ponte Preta e 15, né? Aqui em Campinas. Tá aí então registrado a entrega da camisa da Macaca. Aqui é assim, a gente, viu, Marcelo? A gente mata a cobra e mostra o pau, viu, Marcelo? E é isso que tem que ser feito, né, Ney? Tem que mostrar a seriedade. Parabéns aí pra ganhadora. Faturou uma linda camisa oficial da Macaca. Parabéns. Como diriam os antigos, né, o Marcelo? Uma peita, né? Uma peita. Eu tentei lembrar a palavra, mas não uma consegui. Peita, eu sabia que você queria falar isso. E parabéns pra ela aí. É claro que fiquem ligados, porque vem muito mais por aí. Ah, vem. Fiquem tranquilos, tá? E só lembrando aqui, né, o torcedor que pode estar perguntando por que hoje a gente não está nas ondas do rádio, no FM 102,5 e 98,5 da Rádio Essência FM, a frequência da vida. É porque nós temos sim um acordo, né, com a Rádio Essência, que é uma rádio evangélica, né, da Igreja Família da Fé Church, e quando tem cultos e cale com jogo, aí a gente não tem como transmitir os jogos, né? Então, hoje, Ponte Preta e Vitória só nos canais Futebol Interior, mas sexta-feira que vem
a Ponte Preta nos canais de Futebol Interior e também no FM 102,5 e 98,5. Chame aí os seus convidados, André Luiz. Bem, Claudinei Corsi, vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que passou pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Eu vou falar os setores. Meio campo, defesa e ataque. Eu vou falar de posição, eu estou ganhando um título agora, meu grupo está aí. Você entende? Se eu falar de posição, mas eu trabalho com os 3 setores. Nós vamos ter, espero, né? Só que o setor ofensivo, você entendeu? Principalmente quando eu frisei beiradas, nós temos que ir para o mercado. Nós temos que pagar. Porque se não pagar, não vamos ter. São hoje os jogadores mais valorizados. São beiradas. São os jogadores mais valorizados no mercado. Né? Vamos fazer alguma contratação arriscando? Vamos. Vamos fazer. Vamos fazer a contratação como foi um Alisson aqui. Você entendeu? Vamos fazer. Eu acho que faz parte. Né? Você prosperar jogador dentro da própria Ponte Preta, que a Ponte Preta tem uma coisa, tem marca. Ponte Preta revela, dentro do cenário nacional, volante, zagueiro e centroavante, é histórico na Ponte Preta. Então, nós vamos também fazer uma ou outra contratação com jogadores desconhecidos, mas os jogadores definitivos e decisivos, o clube tem que entender que o patamar salarial, as propostas salariais têm que aumentar. Que a Série B vai começar. Pai, mostra a medalha aí pra gente. Sim. Opa, ela tá por dentro, né? Eu coloquei a outra camisa. Deu aí? Valeu, rapaziada. Obrigado por tudo. Tá aí essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, projetando um pouco o que a Ponte precisa para a disputa da Série B do Brasileirão. E vamos ouvir agora o volante Felipe Amaral, que falou em relação agora a esse desafio da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro para os amigos da Rádio FI, canais Futebol Interior. Felipe, você que cresceu aqui na Ponte, eu queria que você falasse da emoção da conquista do título da Série A2, o quanto isso representou para você. É um momento especial, né? A gente sabe que a gente trabalhou pré-temporada toda, veio de um recesso ano passado para a Série A2 e, como o Hélio fala, é o que a gente tinha para disputar. Foi uma competição muito difícil, que a gente esforçou o máximo, tivemos apenas uma derrota. Então, quando a gente conseguiu conquistar o título, eu fiquei muito feliz. Também meus companheiros que também subiram da base, ficamos muito felizes por ter uma história aqui no clube, chegar no profissional e ser premiado com o título é muito bom. Nessa Série A2, qual foi o momento marcante para você individualmente? Um jogo que você pensou, hoje o desempenho foi acima, alguma coisa especial? Cara, acho que o jogo do Comercial, né, na volta das quartas de final, acho que foi um jogo e do Novo Horizontino lá, né, que acho que foram os 2 jogos assim que marcou assim para mim, porque do Comercial a gente precisava fazer o resultado. Eu fui muito bem ali na parte defensiva, na parte ofensiva eu fiz praticamente fui simples, né? Coloquei na minha cabeça que eu tinha que marcar, que tinha que dar o sangue pelos meus companheiros, e do Novo Horizontino ainda mais, porque a gente estava com um jogador a menos e eu consegui ali ser importante para o time, assim como todos foram também. Depois da comemoração do jogo, do título, acho que já virou, né? A gente já está trabalhando forte, é um campeonato de regularidade, a gente tem que saber que são times de muita qualidade, assim como o nosso também é. Então, creio que a gente vai fazer um ótimo campeonato, se Deus quiser, e vamos atrás do principal objetivo, que é o acesso. 53 jogos disputados com a camisa da Ponte, convocação para a seleção olímpica, né, a seleção de base. Como é que você hoje se vê como atleta? Cara, acho que estou em formação ainda. Creio que ainda não atingi ainda o ápice do atleta. Estou em formação, sou novo, tenho 19 anos ainda. Eu que tenho muito a aprender ainda, tenho muito a aprender aqui com o professor Hélio. É um cara que é excepcional no trabalho, administrar grupo, ele é um cara fenômeno. Todas as entrevistas que ele dá, que ele fala sobre o grupo, aí é verdade. Então, acho que eu estou em formação ainda e creio que vou me formar muito melhor durante a temporada. O que o torcedor da Ponte Preta pode esperar da equipe nesta Série B? Cara, entrega, raça, né? Nunca vai faltar. A gente vai dar o nosso máximo para
conquistar o objetivo principal, que é o acesso. E vamos dar muitas alegrias para a torcida. Como a gente fez nessa A2, a gente vai dar a nossa vida, a gente vai nos cobrar. Entre nós, a comissão vai cobrar a gente e a gente sabe que a gente pode responder. Tá aí essa palavra do volante Felipe Amaral, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí os convidados de André Luiz nesta jornada esportiva. Professor Hélio tá falando aí, vamos ver se a gente consegue ouvir o professor Hélio. Hélio dos Anjos. Aguardando aí o técnico Hélio dos Anjos. Estamos aguardando ainda o áudio do técnico Hélio dos Anjos, falando para a emissora detentora dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Daí o Hélio já passou aqui. Já falou o Hélio, mas também já falou com a gente aqui também, tá valendo. O Hélio é só alegria, tá em festa e espera mais uma vitória hoje da Ponte Preta, né? Nessa estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Mandando um grande abraço aqui também para a Gi Scheffer. Boa tarde, meus amigos queridos. A Gi Scheffer que está acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. Uma passadinha aqui pelos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez 1-0 agora no Cruzeiro. Vai vencendo aqui o Cruzeiro 1-0, segundo tempo já. O Flamengo também no segundo tempo, finalzinho do jogo, vai vencendo o Curitiba 2-0. Logo mais às 18h30 tem a estreia do Santos contra o Grêmio pela Série B. O Criciúma hoje venceu o Tombense 2-0, Sport Vila Nova foi adiado, Londrina venceu o ABC 1-0 e já tem Vitória e Ponte Preta para você aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando então que você pode participar aqui, como eu estava dizendo, né? Ganhar um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. É só mandar aqui a sua mensagem através do nosso YouTube ou do Facebook ou mesmo do WhatsApp 989893526 e você já estará concorrendo a este prêmio da Alfa Barber Clube e também dos canais Futebol Interior. André Luiz, me traz mais um destaque da Ponte Preta, André. Destaque da Ponte, meu caro Claudinei Corsi, você ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, que tem alguns jogadores que ainda estão no radar da Macaca para serem contratados para a sequência da Série B do Brasileirão. São eles o zagueiro João Maestro, do 15 de Piracicaba, e também o Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, Claudinei Corsi. Muito bem, os jogos da Série A que já foram realizados, né? Tivemos Palmeiras vencendo a equipe do Cuiabá 2-1, América de Minas 0, Fluminense 3, Fortaleza 1, Internacional 1, Red Bull Bragantino 2, Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Goiás 0, Botafogo do Rio 2, São Paulo 1, e o Atlético perdeu em casa, o Atlético Mineiro, hein? O Galo perdeu em casa para o Vascão da Colina, 2-1, uma bela vitória do Vasco da Gama, né? Lembrando, né, Marcelo, que quem voltou foram Vasco, Botafogo, Bahia, e quem mais foi o outro que voltou? Agora de prima, sim. Vasco, Botafogo, Bahia e Grêmio. Cruzeiro. E Grêmio. Aliás, o Botafogo já estava, né? Já estava. Foi Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia. Esses que voltaram para a série. Então, o Bahia, deixa eu ver aqui. O Grêmio vai jogar contra o Santos, né? Vai jogar contra o Santos. O Bahia já está na Série B de novo, não? Não. Tá na A. Não, o Bahia tá na Série A. E mais cadê? Não tô vendo o jogo do Bahia aqui, caramba. Perdeu pro Bragantino. Ah, tá, 2-1. Verdade, de virada. 2-1. Então o Bahia perdeu, o Grêmio ainda vai estrear, o Cruzeiro tá perdendo. E quem mais que foi o outro que subiu? Grêmio. O Grêmio vai jogar. Vasco ganhou do Atlético. Ganhou. Então, dos que estão voltando aí, o Vasco parece que tá mais... Esse ano aí a Série A também vai ser pega pra capar, né? Porque todos os chamados grandes do futebol brasileiro estão na Série A. Tá todo mundo lá, né? E a Série B também vai ser aquele pega pra capar também, né? Bem muitos equilibrado dizem, mesmo. né, que é muito fácil essa Série B para subir. Eu discordo, entendeu? Porque eu também discordo. O nível que tem aí são times do nível da Série B. Sim. E tá todo mundo na mesma aí para subir. Não é por aí, Frank Francisco? Ney, sem dúvida nenhuma. E o futebol brasileiro não é mais do que foi no passado, né?
Hoje pra mim tudo muito equilibrado. Agora a Série B, nos preparemos, Ney, tô contigo, vai ser pegada. Se você pegar a Série B hoje, você vai falar assim, tem time de tradição, time chamado grande do futebol brasileiro? Eu acho que tem, por exemplo, o Vitória, pra mim é um dos grandes do futebol brasileiro. O Sport, né? Aí você vai falar Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vem numa subida boa nos últimos tempos. Além de Ponte e Guarani, né? Que são times tradicionais. Só que assim, o Vitória, por exemplo, a gente tá falando do Vitória aqui, até o André falou, o Vitória pra mim é um dos candidatos ao acesso, mas veja o primeiro semestre do Vitória, caiu em tudo, Copa do Nordeste, muito, né? Copa do Nordeste, caiu no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil foi eliminado também, então vamos com calma. É claro que entendo que o Vitória entra sim com possibilidade de acesso pela camisa. Agora, já foi-se o tempo no Brasil que camisa ganhava jogo. Hein? Precisa saber como é que vem o time, né? Você disse aí, tá com um passado meio ruim aí o Vitória, né? O primeiro semestre foi horrível. Exato. Que nem acabou ainda o primeiro semestre. Não chegou nem a disputa do título baiano, né? Foi o Jacuipense que disputou com o Bahia. Ele foi eliminado, acho que na semifinal, ou nem na semifinal chegou. Então. E na Copa do Brasil foi eliminado também nas primeiras fases. Enfim, na Copa do Nordeste não passou para próximas fases. A verdade é o seguinte, né? Que começando um novo campeonato, que nem Série B do Campeonato Brasileiro, com a visualização que tem no Brasil todo, né? Porque é uma série que chama realmente a atenção. Tanto é que nós temos TV aberta aí, como a Bandeirantes, transmitindo jogos. Sim. Então, aí, não sei, ô Marcelo, o ímpeto do jogador muda um pouquinho também, né? Parece que a vontade... Muda. Né? Muda. É outro estilo, outro campeonato. É um campeonato, por exemplo, muitos desses jogadores que vão começar a Série B, daqui a pouco vão estar na Série A. Daqui a pouco vão estar na Série A. Então vai ser um campeonato que vai mudar muito. Você pode pegar o time da primeira rodada, de todos os times da primeira rodada, e pega o da última rodada. Aí vai mudar completamente. Aí você fica pensando, um centroavante, por exemplo, como o Gé. O meio-campista como Elvis. O próprio Leonaldi, né, que não vai jogar hoje. O Amaral que falou com a gente. O Kaique França. Se não chama atenção de time da Série A que começar a dar uma balançada. O Gé, se ele desandar, fazer gol, logo ele vai estar na Série A. É claro que para levar... Tem uma multinha ou menos. A Ponte fez o serviço que tem que ser feito. Mas é o que eu disse, todos os times vão mudar demais para a sequência do campeonato. Fala, André. Em relação à multa do Gé, ela é enorme. A Ponte fica rica se pagarem a multa. Tá certo, mas é isso aí. Se ele despontar realmente do jeito que ele tá vindo, né? Que é o tal negócio. A gente tem que analisar, esperar. A Ponte Preta conquistou a Série A2. Conquistou. E era o melhor time da Série A2, sem sombra de dúvida. Não tinha como... Pra mim, não tinha como a Ponte não conseguir o acesso. Ficar campeã era uma outra história, porque depende de um jogo, de outro. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Um negócio que não dá certo no dia. Mas o acesso da Ponte Preta eu tinha como certo. Ponte subiria de qualquer jeito. Agora, a Série B do Campeonato Brasileiro, Frank, a coisa já muda um pouquinho, né? O sarrafo já sobe um pouco, né, Frank? Sobe. O sarrafo sobe, o nível é diferente. Ney, o Vitória hoje estreia o Giovanni Augusto, que fez uma boa campanha aqui com o Guarani. É um dos destaques do Vitória. Assim, o que a gente tem que aproveitar, Ney, eu estava conversando com um amigo essa semana. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para ele aqui, nem antes que eu esqueça. O Wendel Coral! Grande Wendelzinho. Estávamos falando e eu citava justamente essa questão, Ney. O início dessa competição, ele é muito bom para um time que já está ajustadinho, arredondado e que possa aproveitar para acumular gordura. O Vadão gostava muito de falar isso, né? De se ter mini-metas. Mini-metas e acumular gordura. Então, eu acho que é típico. É hora de acumular gordura. Exatamente. A Ponte com o time arrumadinho como tá, Ney. Não hoje que nem eu tô com o Marcelo. O Fábio Santos já vai muda fazer falta. Mas vem num trem de jogo, né? Sim, mas isso ajuda para aproveitar esse momento agora, acumular essa gordurinha, fazer essas suas mini-metas, porque como o Marcelo falou, eu também penso igual, Ney. Num determinado momento para frente, todas as equipes vão mudar. E a Ponte pode sim, muito bem, perder de 3 a 4 peças. A coisa vai se ajeitando, né? São 17 horas mais 52 minutos. André Luiz, Ponte Preta e Vitória definidos, não é isso, André? Definidos à sua disposição, Claudinei Corte. E a arbitragem, André?
também definida, meu caro Claudinei. Para Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para a Vitória e Ponte Preta. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Hélio dos Anjos definiu. Você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 3, Edson, com a 15 no costado, o quarto zagueiro é Arthur. E na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. No meio campo da Macaca, começa com 8, Felipe Amaral. 14, Luiz Felipe. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque capitão do time, Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego. 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, o Everton 2, Edson 3, Arthur 15, Júnior Tavares 22, Felipe Amaral 8, Luiz Felipe 14, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19. No banco, Pedro Rocha, Thomas Kaique, Felipinho, Dudu Atamoto, Eliel, Thiago Oliveira, Jean Carlos Guipira, Samuel Andrade, Cássio Gabriel e Mailton. Legal, é a Macaca, né, que Série B do ano passado teve a seguinte campanha. A Ponte Preta fez como visitante 19 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. 19 jogos com 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. 49 pontos ganhos. Terminou na 12ª colocação. Questão disciplinar, foram 124 amarelos e 8 vermelhos. Marcou 34 gols e sofreu 36. O artilheiro foi o Luca, com 15 gols. Próximo jogo da Macaca, sexta-feira, dia 21 de abril, às 21h30, contra o Criciúma, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, sem a presença do torcedor. Futebol Interior. É o Esporte Clube Vitória. O Leão da Boa Terra, escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Léo Condé. Vai a campo com Lucas Arcanjo, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Zeca, o capitão da equipe. A zaga central, 13, Camutanga. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Wagner Leonardo. E na ala esquerda, meia dúzia, Marcelo. O meio-campo do Leão começa com 5, Marco Antônio. 8, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. E à frente, 7, Zé Hugo. 11, Oswaldo. E 9, Léo Gamalho. Olha o repeteco do Vitória de Lucas Arcanjo 1, Zeca 2, Camutanga 13, Wagner Leonardo 4, Marcelo meia dúzia. Marco Antônio 5, Rodrigo Andrade 8, Giovanni Augusto 10, Zé Hugo 7, Oswaldo 11, Léo Gamalho com a 9. No banco, Dalton, João Vitor, GG, Léo Gomes, Felipe Vieira, Rafinha, Mateuzinho, Railan, Diego Torres, Thiago Lopes, Trellis e o Weller. Tá aí o Vitória, que tá chegando na Série B, né? Veio da Série C, a campanha do Vitória na segunda fase da Série C de 2022. Foram 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 9 pontos ganhos. Ficou na segunda colocação, conseguindo seu acesso. Teve 20 amarelos e 12 vermelhos. Marcou 6 gols e sofreu 6. O artilheiro foi o Rafinha, com 8 gols. Próximo jogo do Vitória, domingo, dia 23 de abril, às 18 horas,
contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Arbitragem. Apita o jogo, Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Daniel Henrique da Silva. Amarildo, assistente 2, Thaís Marques Fonseca. O quarto árbitro, Wagner Francisco de Souza. O árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga. O trio do Rio de Janeiro, o quarto árbitro da Bahia e o árbitro de vídeo do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá aí a ficha técnica completa para você, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe Marques? Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Alô, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, grande abraço, muito boa noite. Domingão, 16 de abril de 2023, a estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, nós, torcedores da Ponte Preta, esperamos, né, que esta Série B, ela seja tranquila. A Ponte que vem no primeiro semestre, no primeiro campeonato aí, do que disputamos e fomos campeões, né? Claro que tivemos também a Copa do Brasil, onde a gente foi eliminado, mas agora a Série B, outro estilo de jogo, e a gente espera passar essa Série B sem sufoco. Vai, Claudinei Corsi, a sua informação. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior informando, terminou Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo 3, Curitiba 0. Ó, Mengão 3 aí para dar uma acalmada na crise. Nesse momento os jogadores fazem aquele minuto de aplauso ao Rei Pelé durante toda essa primeira rodada aí, essa homenagem tanto na Série A como na Série B do Campeonato Brasileiro, bem legal porque o Rei realmente merece. Para Mistral, Norte Sul, Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Frank Francisco, expectativa de uma Série B tranquila para o torcedor da Ponte? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Marcelo. Nem tanto, Marcelo. Nem tanto, Marcelo. Não, precisa contratar, Marcelo. A Ponte vai precisar contratar. Mas a gente aguarda que nesse início aí a Ponte consiga conquistar os pontos necessários e aguardamos ter tranquilidades. Mas eu ainda torno a repetir, é preciso contratar. É preciso reforçar esse elenco pro Hélio. Tem gol. Vai. Série A do Campeonato Brasileiro é o segundo do Corinthians. Agora Corinthians 2, Cruzeiro 0. Olha o timão. A Ponte vai começar com a bola. Primeiro jogo, a Ponte tem a posse de bola. Já vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo. Emoção na ponta da chuteira. Marcelo Coçador. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vamos juntos comigo. Claudinei Corsi, André Luiz, Frank Francisco, Felipe Marques. Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo intermediário. Já tem falta pra cima do Amaral. Tá parado o jogo, falta pra cima do jogador da Ponte Preta, falta no campo defensivo. A Ponte jogando nesse momento à direita do seu aparelho, defendendo o gol que fica à direita. Se fosse no estádio Moisés Zucarelli, o gol de fundo, né? Da linha do trem, toda de branco, a macaquinha querida, com a faixa preta no peito. Que gostoso ver o time da Ponte Preta em campo. Matheus Jesus domina pro time da Ponte, solta a bola pela direita, vai trabalhando por ali com o Everton. O Everton deu a bola na frente, soltou no meio, vai trabalhando a Ponte, a bola volta de novo pro time da Ponte com o Matheus Jesus. Trabalhou, enfiou na frente, passe errado. O Everton tava lá na frente, o passe veio errado. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Vitória fazer a batida. Vai, Ney. Deixa eu só contestar o ouvinte aqui. Eu gosto quando o ouvinte bate de frente comigo aqui. O Wilson Correia, né? Ele diz aqui, a Ponte subiria de qualquer jeito. Depois que subiu é fácil falar. Não foi fácil assim no meu caso. Só que é o seguinte, Wilson. Eu disse desde o princípio que a Ponte tinha o acesso garantido. Disse aqui nos microfones do Futebol Interior, porque a Ponte era, sem dúvida nenhuma, o melhor time da competição. Isso foi provado durante a competição. Quanto ao título, é aquilo que eu disse, é uma questão de momento. E veio o título coroar. Mas que a Ponte era melhor que qualquer um dos times aí,
Se você não acha, você não é torcedor da Ponte, me desculpe. Eu tô com o Ney em partes eu tô com o Wilson, né? Assim, entendo que a Ponte foi o melhor time e era o melhor time do campeonato. Como ele diz aqui, não foi fácil, não é. Não é. Lógico que você, quando briga pra uma... É que nem hoje, tá começando um campeonato aí, que a Ponte vai ter que brigar muito. E eu não estou dizendo aqui que a Ponte vai subir. Para mim, a Ponte Preta faz uma campanha para ficar na Série B. Agora, se fizer a boa campanha e vier alguma coisa a mais, é lucro. Mas hoje o time entra para ficar na Série B. Tomara que seja uma Série B sem sustos. É o que a gente espera. É isso, posse de bola pro time do Vitória, bola com o Zeca, ex-jogador do Santos, capitão do time, fez a finta pra cima na marcação do Gé, sai da ponta, vem pro meio, toca pra Giovanni Augusto, ex-Guarani, enfiou a bola no meio pra Léo Gamalho, já jogou na macaca, toque de cabeça, bola vai sair, não deixa sair ali o jogador da Ponte, o Everton, perna direita, despacha a bola aqui pro campo de ataque, procurava o Gé, chega no meio do caminho, a zaga da equipe do Vitória aqui no círculo central do gramado com Camutanga, ex-jogador do Náutico, dominou pro time do Vitória, solta a bola na frente, trabalhou, enfiou, tocou a bola na frente pro Zé Hugo, ele estava no Santo André, o Zé Hugo, no Campeonato Paulista, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola para o time do Vitória. A bola com o Marcelo. Marcelo soltou no meio para Marco Antônio que recua. Toca essa bola, trabalha com Wagner Leonardo. Wagner Leonardo já jogou no Santos e também estava no Náutico. Jogador experiente aí, o Wagner Leonardo, assim, de passagens por clubes, mas não é tão de idade assim, tão velho assim. Posse de bola para o time do Vitória, campo de ataque pela direita, falta em cima do Rodrigo Andrade, ex-Guarani. Falta do Arthur, pra cima dele, tá parado o jogo lá, André. E a primeira falta do jogo, o Arthur chegou cutucando ali por trás o jogador Rodrigo Andrade, é lado direito, favorece o Vitória, lance de perigo à meta do goleiro Kaique França. Muito bem, o time do Vitória jogando com o seu uniforme rubro-negro, a camisa tradicional, o uniforme tradicional do time do Vitória. Pra bola meia dúzia, aqui pelo lado direito, vai pra bola Marcelo, Giovanni Augusto também pega bem na bola com a direita, o Marcelo com a canhota, vai o Marcelo pra bola, no meio do caminho sobe Júnior Tavares, subiu, caiu dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira com o Edson, na sequência o Everton briga por ali, com ele o Marco Antônio, a bola voltou, sobrou pro time do Vitória, dentro da grande área, o toque do Marcelo, sobra pro goleiro da Ponte. YouTube. Kaique, todo de azul, sai do gol pra fazer a defesa, vai Ney. Hudson Batagini, boa tarde amigos, o Carlos tá lá em Salvador torcendo pela macaca, mas o Marcelo é nota 10 na narração. O Marcelo Venâncio, boa tarde amigos, vamos Ponte Preta, adoro ouvir vocês. Ponte 1-0. Quem mais aqui? A Vivi Vicente já chegou, viu, Marcelo? Fala, Vivi, minha querida. Cheguei, meninos. Boa noite. Lucas de Souza tá com a gente aqui também. Vamos, Macaquinha. O Matozinho diz que é Vitória versus Vitória da Ponte. O João Limírio Neto tá lá em Rondonópolis, Mato Grosso, curtindo junto com a equipe FI, Marcelo. Muito bem, nosso gaveta, Lucas de Souza acompanhando. Fala, Lucão, abraço pra você, companheiro. Posse de bola pelo lado direito pra Zeca, chega, a zaga da Ponte tira no meio do caminho. Sai jogando por ali o Arthur, lateral improvisado de zagueiro. A Ponte que contratou o Tomás Kaique, né? Já tá no banco de reservas, zagueiro que veio lá do futebol carioca. Uma das opções aí pro time da Ponte que não tem o xerifão Fábio Sanches. Bola do lado direito, tira essa bola daí, meu povo. Tira essa bola daí, Edson. Tira essa bola daí, queridão. Soltou na direita a bola pro Matheus Jesus. Chega a dar o bote, Marcelo pra cima dele. A bola voltou, sobrou. É pro time do Leão. Vem o time do Vitória. Léo Gamalho tocou pro Marcelo, lado esquerdo. Chega a zaga da Ponte. Tira dali a zaga da Ponte. A bola voltou, sobrou lateral. Luiz Felipe tá ajudando aqui na marcação. Vem pro meio. Ele que também é lateral. Joga de lateral na frente, mas hoje tá de volante. Solta essa bola na frente. Procurava por ali o Matheus Jesus. A bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Vitória. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Seja bem-vindo, amanhã tem estreia nos 98.5, 102.5. Ney vai estar falando durante toda a nossa transmissão. E é claro, a gente conta com o carinho da audiência na Essência FM, também as jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. A maioria dos jogos da Série B e o programa esportivo. Aliás, serão 2 edições, hein? 2 edições, você já acorda cedo tomando aquele café e sabendo tudo do futebol, Ney. E você sabe qual é o café? Café Canecão. Café Canecão. É isso, Café Canecão, cedinho. Frank Francisco vai lá tomando seu café antes de sair para a batalha e ouvindo o Café com Bola. E o André Luiz não, porque acorda às 10 da manhã. Mas o Frank Francisco, sim, às 7 horas, já tomando café, viu, Marcelo? Ele errou um pouquinho, é 10 para 5 da manhã.
Vai, Tá bom. vai nessa. Ah, bom. Até levantar esse corpo todo Nossa da cama. senhora. Nossa, Faço mano. caminhada. Vai uma meia hora. Faço caminhada de 5K por dia no bosque do Jequitibás. Manda 5K. vídeo. Manda vídeo. Cara, eu... Para vocês divulgarem na jornada. Tô propenso a não acreditar. Posse de bola pro time do Vitória aqui no campo de defesa. Bola pro goleiro, o Lucas Arcanjo. O Vitória que contratou o Thiago, ex-goleiro do Vasco da Gama, mas não pôde estrear porque está no departamento médico. Bola pela direita pra Zeca, capitão do time, tocou pro Rodrigo Andrade. Deixa a bola aqui no campo de defesa pro Camutanga. Ele vira o jogo, toca um pouco mais atrás de novo pro goleiro, dentro da grande área. A Ponte até agora não deu trabalho pro goleiro, hein? O Vitória tem a posse de bola. Vai dominando, posse de bola o time do Vitória aqui no campo de defesa com o Marco Antônio, levanta a cabeça e espicha o jogo, toca lá do outro lado pro Marcelo, lateral que vai muito pro ataque, chega pra cima dele ali a proteção da zaga da Ponte, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, era o Everton que tava lá, Marcelo bateu o lateral, tocou na cabeça do Giovani, devolveu pro Marcelo, cruzou na boca do gol, é perigoso o Léo Gamalho, é perigoso o Léo Gamalho, passou por ele, voltou pra Zeca, de novo na pequena área, segundo pau, Kaique, tranquilo para pegar o goleiro da Ponte, André. E no levantamento do Zeca, visava a entrada do Léo Camalho. Hoje foi mais rápido que ele, o Kaique, subiu no terceiro andar, fez a defesa, já repôs. 0-0 Barradão. Informação para a Construtora Patriani. Árbitro da partida experiente, carioca da FIFA, Wagner do Nascimento Magalhães. É posse de bola pro time da Ponte, Felipe Amaral briga com ele, o jogador do Vitória. O árbitro não deu falta não, melhor pra Ponte, Luiz Felipe pegou, soltou a bola pela direita pra Matheus Jesus, ele é canhoto, trabalha pelo lado direito, passa livre, leve e solto pela direita o Everton, olhou pra dentro da grande área, recuou, toca essa bola pra Luiz Felipe devolveu, tocou a bola, trabalha com o Everton dominou, jogou na frente, era pro Luiz Felipe, no meio do caminho tava lá, Marco Antônio, não conseguiu o domínio, mas tirou dali, mandou pra lateral pertinho da bandeirinha de escanteio, lateral que favorece a Macaca, André, pela direita. Último toque do Marco Antônio, lateral para a Ponte, vem para a cobrança o Everton. A Macaca desce querendo o primeiro gol no Barradão. Já deu pro Matheus Jesus, pro Everton, jogou dentro da grande área pro Pablo Diego, toque de cabeça, era o Jé que tava lá, pegou o goleiro. No toque do Jé, primeira dele. Bola saiu fraquinha, pegou o goleiro, André. E na primeira boa descida da Ponte, o cruzamento pelo setor direito, já no meio da zaga testou, no meio do gol, Lucas Arcanjo fez a defesa e já repôs, continua 0-0 Barradão, informação para Iga Atacado. Os homens vêm aí, Giovani Augusto soltou na direita experiente, Osvaldo, pé na direita, bateu pro gol, torto. A bola se perde, vai embora, ainda bem, hein, Osvaldo. Ainda bem que ele não passou giz no taco, hein, André? E pegou muito mal na bola, Osvaldo. Quis fazer o cruzamento, acabou chutando direto para o gol. A bola saiu à direita de Kaique França. Tiro de meta para a Macaca. Segue 0-0 Série B Barradão. Vitória e Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Ponte, Júnior Tavares pela esquerda, cruzou na boca do gol, cruzamento fraco, o Zeca pegou, saiu jogando, tocou pro Rodrigo Andrade, o Osvaldo tá pedindo na recuperação, vem o Júnior Tavares, cruzou errado, mas veio na volta, pegou, solta a bola pra Felipe Amaral, domina, solta a bola no meio, perdeu a Ponte, melhor pro time do Vitória, deu o bote, ganhou o Léo Gamalho pro Giovani Augusto, pro Léo Gamalho, Osvaldo vai passar aqui no costado, de trivela, jogou dentro da grande área, o toque de cabeça da zaga da Ponte subiu, voltou, vem de novo, toque de cabeça, afasta a zaga, volta, deu rebote e bateu no jogador do Vitória, voltou, tira dali Felipe Amaral. Jesus, podia deixar pro goleiro. O Felipe Amaral, ele foi chutar, a bola bateu no atacante do Vitória, quase um gol sem querer no Barradão, hein, André? É, a zaga da Ponte se atrapalhou toda, no bate e rebate, quase que saiu um gol contra. O chute do Felipe Amaral bateu no camisa número 7 do Vitória, que é o Zé Hugo, e retornou, na volta o Edson tirou. Continua 0-0 Barradão, informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Quase uma lambança do time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 11 minutos e 20 passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, estreia da Macaca do Vitória, no placar no Barradão, segue tudo igual, 0 Vitória, 0 Ponte, Ney.
Legal, Marcelo Corsato. Placar ao vivo Futebol Interior informando que o Sampaio Corrêa empatou com o Atlético Goianiense por 3-3. O Mirassol venceu a Chapecoense por 1-0, Série B do Campeonato Brasileiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior, eu e você e toda a equipe. Canais Futebol Interior. Lembrando que você pode participar, interagir com a gente no YouTube, Facebook, no Rumble também. Fique à vontade, use e abuse. Já você fala, Ney, porque a ponte vem pro campo de ataque. Matheus Jesus soltou na direita pro Everton, cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Bateu na zaga, foi embora. Escanteio pra ponte pela direita. Vem Macacaí, André. E último toque do seu xará Marcelo. A bola bateu na perna esquerda do Marcelo, foi embora. Linha de fundo, lado direito, é o primeiro escanteio da Macaca no jogo, vem ele, sempre ele, 10, Elvis, camisa 10 na bola. Parece que não tá com muita pressa o Elvis, não. Tá com uma vontade, não, hein? Vai trotando lá o Elvis, o nosso 10, o fera da Macaca. Quase 13 minutos passados do primeiro tempo, já o Ney vai falar. O nosso Frank Francisco também, desses primeiros momentos de série B pra ponte. Bola pra dentro da grande área, afasta, a zaga tira dali, voltou, sobrou. O Everton jogou de novo pro Elvis. Elvis dominou de primeira, solta a bola pro próprio Everton, domina, joga na frente, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, voltou, sobrou. Dentro da grande área pro Gé, bateu pro gol, pra fora. Sobrou pro Gé ali, ele dominou, fez uma embaixadinha, a perna direita, bateu pro gol, mandou lá na Fonte Nova, André. Essa daí foi lá em Itapuã. O Gé acabou chutando muito, pegou muito embaixo na bola de perna direita. Mandou longe da meta do goleiro Lucas Arcanjo, tiro de meta para o Vitória, 0-0 Barradão. Ponte chegou duas vezes e as duas vezes com o Gé. Já o Ney vai falar, o Frank também, porque vem o time do Vitória, campo de ataque pela direita. Osvaldo soltou pro Giovanni Augusto, passe errado, melhor pra Ponte. Lateral de graça. Primeiro você, Ney, chamou, falou. Legal, mandar um abraço aqui para o Cidinho, gerentão da De Pascoal, e para o Celso Corsi, Mano, eles estão lá num evento da De Pascoal e curtindo aqui a sua transmissão, para até aqui, Vitória e Ponte 0-0, Marcelo. É isso, obrigado todo mundo que tá acompanhando a gente. Agora o árbitro pegou uma falta pra cima do Giovanni Augusto, o jogo tá parado. Falta pro time do Vitória lá, André. Lado direito, Giovanni Augusto, ele próprio, na bola, camisa 10 já cobrada, continua 0-0 Barradão. Bola aqui no campo de defesa pro Wagner Leonardo, faz a pressão, Gé, a bola voltou, sobrou aqui no campo de ataque pela esquerda, passe alongado, é pro Zé Hugo, chega pra cima dele a marcação do Everton, mete o pé na bola, tira dali da lateral pro time do Vitória. Já o Vitória tem pressa. Gandula já devolveu a bola rapidinho, pertinho do Hélio dos Anjos ali, lateral posta de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o time do Vitória. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja sempre bem-vindo. Rumble também, estamos lá, Futebol Interior, você que tá aqui no YouTube, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Nosso WhatsApp tá na tela, 989893526, e amanhã tem estreia do Café com Bola nos 98.5, 102.5, todas as informações dos jogos do Campeonato Brasileiro Série B, de Ponte Preta, Guarani, do futebol do Brasil na Série A, enfim, você fica sabendo amanhã com o comando do Claudinei Corsi. Frank Francisco, e aí, 15 minutos do primeiro tempo, fala do jogo, Frank. Marcelo, a Ponte está muito bem postada, né? Tanto que você não falou nenhuma defesa do Kaique aí. O Vitória está tentando alçar a bola na área, né? Tentando criar condições para chegar. E gosto demais do posicionamento da Ponte. Está muito bem. Lado direito com o Luiz Felipe e o Everton, muito bom. Pablo Diego não entrou no jogo ainda. O Gé, como sempre, brigando ali. Mas tá legal, Marcelo. Até aqui tá tudo sob controle. Tudo sob controle, diz o nosso comentarista. Abraçando você que está acompanhando a gente, o José Maduro, o Fábio Bruno, o Marcelo. Tá todo mundo acompanhando a gente lá no YouTube, a Ângela Maria. Aqui vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, bola pro Gé, chega para cima dele a marcação do Camutanga para tirar da lateral para Ponte. Lateral, campo de ataque lá do esquerdo, vai para a bola J.R. Tavares, que já jogou no Vitória. Solta a bola para Pablo. Pablo Diego bateu na bola, explodiu contra a marcação do Gé. Sai da marcação ali o jogador da Ponte, que é o Pablo. A bola volta, sobra no meio, Giovanni Augusto. Felipe tava lá, o Amaral, a bola volta para Ponte. Acabou. A bola voltou para Ponte. Aqui no campo de ataque, Gé soltou na frente pro Elvis. Já informação, bola para Felipe Amaral, pegou. Boa bola boa pro Pablo Diego. Passa pela esquerda, Júnior Tavares olhou para dentro da grande área. Tá lá o Matheus. Tá
lá também o Gé, ele prefere recuar, toca a bola pro Pablo. Pablo dominou o campo de ataque pela meia esquerda para Felipe Amaral das costas para marcação. Solta a bola para Arthur. Arthur domina todo o time do Vitória atrás da linha da bola. A Ponte vai tocando a bola aqui no campo de ataque. Bola com o Júnior Tavares. Júnior Tavares tocou pro Arthur. Arthur olha, toca pro Júnior Tavares, que vai recuar essa bola. Sua informação, Claudinei Corsi. Legal, terminou. Corinthians 2, Cruzeiro 1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. O William Correia, Felipe Amaral não está jogando bem, está intranquilo. A Rosângela Cristina, Fábio Bruno aqui, é Ponte Preta. Não tem problema, pode torcer pro time que for, rapaz, não tem problema não. Importante é que você tá nos ouvindo. É claro que tem mensagem que eu, por exemplo, não vou mandar pro ar, não sei se o Ney vai mandar, mas eu não falo. Posse de bola pro time da Ponte, vem pra dentro da grande área, ajeitou o Gé pro Elvis, estava desequilibrado. E também vem na canhota dele, que não é boa. Aí a zaga acaba afastando. A bola voltou, veio no comando pro Léo Gamalho. Sobe o Edson, a bola voltou, sobrou pro time do Vitória. E Zé Hugo invadiu a grande área, bateu pro gol. Kaique pegou, voltou, sobrou. Bola aqui na entrada da grande área. Falta! Falta! Falta e cartão. Cara, eu confesso pra você, falta em cima do Giovanni Augusto a 1,5 passo da entrada da grande área. Quero ver o lance de novo. Eu acho que o Giovanni Augusto se jogou, né? Mas como eu tô com a camisa da Ponte, quero saber a opinião dos companheiros. Aí o árbitro marcou uma falta, mas o Kaique já fez o primeiro milagre no jogo, hein, André? E que milagre! O jogador do Vitória saiu na cara dele, de mão esquerda, ele acabou fazendo a defesa e na volta... o Giovanni Augusto, ele toca na bola primeiro, mas depois o Amaral faz a alavanca. Falta frontal a meta do goleiro Kaique França da Ponte. Primeiro amarelo do jogo. Amaral, camisa 8, amarelado. Informação para Histórico, Jones. Na repetição aqui eu vi, foi falta, né, Frank? Foi falta, sim. O lance invertido, Marcelo, ele é muito interessante. Mas o lance tá na revisão, hein? Será que vai dar pênalti, Eu cara? achei que não foi nada. Não foi nada, no meu ângulo de visão daqui, tá? Lance em revisão, hein? Ele deixa a perna, Marcelo. Quando ele dá o primeiro toque na bola, o Amaral vai fazer a alavanca, ele deixa a perna. Eu não daria, mas como o lance na TV, ele tem o framing lá, e quando eles passam, amigo, você só vai pegar a perna do Amaral derrubando o Giovanni. Cara, é 1,5 passo ali da entrada da grande área, o lance está sendo revisado, um possível pênalti, me parece que já foi revisado e foi na falta mesmo. E ó, Giovanni Augusto pega bem na bola, ele que sofreu a falta, a Ponte já tem um cartão, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, 6, agora um agachado na barreira do Kaique. O lance é muito perigoso, é quase que um pênalti com barreira, A 1 passo da entrada da grande área, na meia-lua da grande área. Zeca também, vai pra bola, direto pro gol! Já era! Gol do Vitória! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na indecisão da cobrança ali, Giovanni Augusto, Zeca. O Zeca correu, perna direita, bateu por baixo da barreira. A barreira pulou. Jogador que estava lá atrás da barreira não adiantou nada. Era o Elvis que estava agachado. Ela passa por baixo do goleiro Kaique França. No meio das pernas do goleirão da Ponte, 19 minutos passados do primeiro tempo. Aberto o placar no Manuel Barradas do Barradão. Zeca, capitão do time, nome do gol. Agora, 1 pro Vitória, 0 pra Ponte. Vem Ponte, tenta descontar. O chute de longe pro gol. Bola vai embora do Pablo Diego. Tiro de meta pro goleiro do Vitória. 1-0 pra eles, hein? O detalhe é a selfie do gol aí, André. O detalhe é que o Zeca foi inteligente. Ele chutou forte de perna direita, rasteiro. A barreira da Ponte pulou e a bola acabou entrando no canto baixo direito do goleiro Kaique França, que perdeu o tempo de bola, não conseguiu chegar. 1-0 para o Vitória. Zeca, camisa 2. O Vitória chegou com perigo e já fez o gol, né? Kaique França fez um milagre, na sequência o Felipe fez a falta, e na cobrança de falta, aquela cobrança de falta por baixo, forte, não deu pro goleiro pegar, a barreira pulou. 1-0 pro Vitória, 1-0 pra eles. Vem de novo o campo de ataque, Giovanni Augusto cruzou na boca do gol, primeiro pau, afasta a zaga, manda para escanteio, mas não tá valendo mais nada. Auxiliar marcou ali a falta, a Thaís subiu ali um instrumento dela, a Thaís Marques Fonseca, e o árbitro confirma a falta pra cima do jogador da Ponte. O Frank, 1-0 pro Vitória, hein? No momento em que a Ponte estava melhor em campo. Marcelo, eu vou na origem do problema, porque senão o torcedor vai achar que o problema foi o Felipe Amaral, e não foi.
primeiro corte do Edson foi terrível, sofrível. Jogou a bola de uma forma curta, ela foi para a ponta e o jogador só podia derivar pelo meio. Ele, na hora de fazer o combate, ele é vencido, tentou fazer a falta, não conseguiu, e isso acabou deixando todo o abacaxi para o Felipe Amaral lá na cobertura da entrada da área. Mas a Ponte, para mim, Marcelo, ela está melhor que o Vitória. A Ponte precisa se acalmar e o Pablo Diego começar a participar do jogo, vir para o jogo. Ele não entrou em campo ainda, ele não conseguiu achar um lado para jogar, mas a Ponte, para mim, está melhor. Diz que a Ponte está melhor no jogo, mas o placar é 1-0 pro Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Abraçando o Joel da Silva, o Walter José, o Osmar Dangar. O Eliel tá no banco? Tá no banco, Eliel, né? Tá no banco. Carlos Roberto Soares. Tá junto com a gente o Wilson Coelho também. Albert Cavalcante, o repórter mais bonito do Brasil. Tá no banco ou não, o Eliel, hein, André? Está no banco, sim, o Eliel, camisa 9. Beleza, Eliel no banco de reservas. Muito cedo pra mexer ainda, né, Frank? 22, metade do primeiro tempo, 22 minutos e meio agora. Sim, tranquilamente. Inclusive, eu volto a afirmar, Marcelo. A Ponte está melhor em campo. Quem está destoando é o Pablo Diego. Agora ele deu uma trombada com o companheiro aqui numa jogada totalmente tranquila para o time. Vamos aguardar, mas me parece que o Pablo Diego não está bem no jogo. E agora uma falta ali em cima do jogador do Vitória aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 23 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Série B Campeonato Brasileiro, primeira rodada nesse domingão. Placar Canais Futebol Interior aponta. Vitória tem 1, Zeca cobrando falta, 19 minutos. 0 para Macaquinha, Claudinei Corsi. Legal, ontem nós tivemos o Juventude em casa perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Hoje, mais cedo, o Criciúma venceu o Tombense 2-0 e o Londrina venceu o ABC 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Eu chamei o giro do placar, achei que o árbitro tinha dado a falta, ele não deu falta nada. Ele deu escanteio pra Ponte, aí o Elvis bateu o escanteio, a bola passou, foi embora sem perigo nenhum, hein, André Luiz? É verdade, a bola fez a famosa parábola, mas pelo lado de dentro e saiu do outro lado, à esquerda do goleiro Lucas Arcanjo. Tiro de meta para o Vitória que vence 1-0. A Ponte está enfrentando o Leão, mas quem está acompanhando a gente é o Tigrão. Tigrão soldeira, que de Tigrão não tem nada. Tá mais pra Tigresa do que pra Tigrão. Um abraço pra você, meu companheiro. Toda a turma lá do Pesqueiro do Taxé, em Paulínia, sempre acompanhando a gente. O Márcio, né, que é o nome dele, fala que nós somos a equipe mais bonita da internet. A gente agradece, viu, Márcio? Obrigado, principalmente quando eu tô na transmissão. Falta pro time da Ponte pela meia direita. Elvis vai pra bola, quase 25 minutos passados do primeiro tempo. Vamos, Elvis. Joga essa bola na cabeça do Gé, na cabeça do Matheus Jesus, na cabeça de alguém da Ponte. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol. Voltou, sobrou pro Arthur, bateu pro gol, bateu na zaga, voltou o Arthur de novo. A bola subiu, foi embora. No bate-rebate parecia Pebolim. Mas a bola foi embora, o Arthur tentou, mas não conseguiu, André. Por 2 vezes, a primeira explodiu na zaga, a segunda de perna esquerda foi por sobre a meta do goleiro Lucas Arcanjo. Tiro de meta para o Vitória que vence 1-0. Informação para Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Aqui vem Vitória, campo de ataque, bola para dentro da grande área pro Oswaldo, chega, a zaga da Ponte tira, volta com ele, Oswaldo cruzou na boca do gol, bate na zaga da Ponte, sobra para Felipe Amaral, domina pela meia esquerda, campo de defesa, solta a bola para Júnior Tavares, vamos Ponte, estamos perdendo na estreia da Bezona 2023, aliás, estreia de Série B para Ponte Preta, eu não tenho esses dados aqui, mas a Ponte Preta geralmente não estreia bem em Série B de Campeonato Brasileiro. Posse de bola para Oswaldo, dominou, tocou para Léo Gamalho. Léo Gamalho enfiou, tocou a bola para Marcelo. Marcelo deixa para Zé Hugo. De trivela, jogou dentro da grande área. Voa, Kaique. Tira, voltou, sobrou para o time do Vitória. Falta.
Ele marcou falta, o toque de mão do Zé Hugo ali. Achei que tinha sido falta do Matheus. Mas ele deu falta pra Ponte, melhor pra nós, hein, André? Ah, bem melhor. O toque de mão ali do jogador camisa número 7, o Zé Hugo da equipe do Vitória. Já cobrada, continua 1-0. Vitória vence no Barradão. 1-0 pro time do Vitória, gol foi marcado pro Zeca, cobrando falta. A Ponte tá no campo de ataque, bola com o Matheus Jesus, domina aqui pelo lado direito, solta a bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe pela meia direita, vira o jogo, toca na esquerda. Boa bola, bola boa pro JR Tavares, cruzou na boca do gol, Gé, toque de cabeça pra pegar o goleiro. Os caras estão pedindo falta. O Gé não precisa fazer falta pra subir, né? Porque ele é um armário, o Gé. Tocou de cabeça, ficou nas mãos do goleiro, hein, André? E ele subiu mais que o camisa número 4, o Wagner Leonardo. A bola acabou resvalando no zagueiro do Vitória. Ficou fácil para o goleiro Lucas Arcanjo. Continua 1-0, Vitória vence Barradão. WhatsApp. Já, a Ponte vem em campo de ataque, Pablo Diego, perna esquerda, cruzou dentro da grande área, domina, Gé, sai da grande área, toca atrás pro Elvis, bate Elvis, preferiu tocar na direita pro Everton, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. O Gé não foi, o Pablo não foi porque estava impedido. Aí vai na bola, Pablo, agora tá valendo. Vai na bola, meu filho. O Zeca enganou ele, fez a finta, sai jogando, demorou pra ir na bola. Voltou pra Ponte, deu o toque de cabeça, Filipinho errado. Voltou de novo, Luiz Felipe, tocou pro Felipe Amaral. Eu chamo ele de Filipinho, mas é o Felipe Amaral. O Filipinho tá no banco. Posse de bola aqui pra Ponte, bate na zaga do Vitória, vai embora. Mas bateu por último no jogador da Ponte. O Zeca pede calma, lateral, posse de bola pro time do Vitória no campo de defesa. Vai, Claudinei Corsi. Legal, essa eu não entendi do jogador da Ponte, viu? Ficou parado, espera, sei lá, não entendi mais nada agora, viu? Mandar um abraço aqui no WhatsApp para o Neuri Menezes, está no WhatsApp aqui no grupo Planeta News, e também o Joel da Silva, Simone e o Joel no WhatsApp, viu, Marcelo? Abraço, pessoal que está acompanhando a gente. Você pode mandar mensagem no zap aqui também, que está na tela, 989893526. A gente gosta muito da sua participação. A Macaca vem de novo, perde o jogo, vem pro campo de ataque, bola com o Jé, tá lá na esquerda, pedalou, vai para cima da marcação, puxou pra perna direita, Wagner Leonardo, é bom esse zagueiro. Na verdade era o Camutanga que tava lá, é bom também. Tirou, soltou a bola pra Zeca, deu pra Rodrigo Andrade, domina o volante da equipe do Vitória, 2 ex-bugrinos trabalhando. Giovanni Augusto pro Rodrigo Andrade, chega, mete a cabeça na bola, o Edson. A bola voltou, sobrou, se joga na bola por ali o Luiz Felipe. Fica com ela pro time da Ponte, solta a bola aqui pelo lado esquerdo. Bola pra Júnior Tavares na fogueira ali, o Léo Gamalho. Detalhe. Mas o Luiz, o Felipe Amaral tirou. Pra Ponte jogou a bola. Detalhe no ar. E o Pablo Diego não está acompanhando o Gé. O Pablo Diego parece que ele comeu uma feijoada, um vatapá com caruru e sarapatel lá antes de sair do hotel, porque tá muito lento o Pablo Diego. Ele tá mais preocupado em marcar o Zeca, que vai muito, do que de atacar, né? E o Zeca é um lateral, a gente conhece, né? Do Santos, já passou por várias equipes do futebol brasileiro. E é um lateral que vai muito, né, Frank? Então tem que se preocupar com o Zeca também. Mas ele não tá numa noite feliz não, viu, Marcelo? Não tá nada bem. Espero que ele consiga se recuperar, se achar no jogo, porque a gente depende muito dessas jogadas ofensivas dele, Marcelo. A gente não tá tendo, a Ponte tá tendo um bom jogo, enquanto ela não começar a errar passes na meia cancha como começou agora, tá? E pra mim, o homem do jogo até aqui, da parte da Ponte, é Luiz Felipe, hein? Jogando bem, Zé Hugo, sai da ponta, vem pro meio, lado esquerdo, bateu pro gol, trava, a zaga da Ponte tira, voltou, sobrou com o Rodrigo Andrade, tentou fazer o rebote, a bola sobrou pra Ponte, boa bola do Felipe Amaral, tocou pro Gé, invadiu a grande área, bateu pro gol, já era! Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 30 minutos passados deste primeiro tempo, um contragolpe da Ponte Preta, bola do Felipe Amaral pro Gé, ele dominou, invadiu a grande área, bateu por gol, a bola foi no fundo da rede, Gé, mas não valeu. O narrador tá fazendo essa festa toda, mas não valeu, hein? O lance vai ser revisado, me parece que o Gé tava impedido. O árbitro coloca a mão no ouvido, pede pra esperar, e aí, André? Olha, pra mim, estava na mesma linha. Vamos ver aí agora o que porque tinha um jogador do outro lado dando condição. Vamos ver aí que o árbitro vai decidir em relação ao VAR, tem que traçar a linha. Pra mim estava no mínimo na mesma posição. Ele deu impedimento. Ele deu impedimento. Eu achei que estava um pouquinho adiantado. O pé dele.
Cara. Mesmo caso do gol contra o Novo Horizontino, olha o pé. Mas não tinha aquela regra nova agora? Eles estavam um pé impedido. Que se tivesse a linha junto com a linha do defensor, junto com a linha do atacante, ia ser gol? É um absurdo isso aí. Isso aí pra mim é um absurdo. O jogador tá impedido por causa de uma unha. Tá de brincadeira. Primeiro que eu já acabaria com esse negócio de impedimento, né? Acho que isso aí é a coisa mais chata do mundo. E agora o jogador ficar impedido por causa de um pé, aí é demais, né? Ah, Frank, que pecado, hein? O Gé mostrou que veio, mas tava uma unha na frente do zagueiro. É o que eu falei, Marcelo. A Ponte precisa se concentrar. Tomou um gol numa bobagem, uma bobeira. O Edson é jovem, o zagueiro que ainda vai crescer bastante, Marcelo. Não vou crucificá-lo, ele tentou o corte. Tomou decisão errada. Mas a Ponte continua numa boa partida. Não pode errar passe, Marcelo. Esse jogo aqui, a chave é não errar passe. Cara, eu ainda tô com esse lance do gol do Gé aí. Vou falar um negócio pra você. E outra, a imagem que a gente tem, né? Ela não é frontal à linha, ela é assim, ó, ela é de lado, cara. Fazer o quê? Já foi anulado, não tem mais jeito, escanteio pros caras. Escanteio pra eles. Giovanni Augusto, não, é o Osvaldo que vai pra bola. O Osvaldo vai pra bola. Pelo lado direito, dentro da grande área, Camutanga, Léo Gamalho também. Número 11, autorizado, chuveirou na boca do gol, Léo Gamalho de cabeça. A bola passa, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Manuel Barradas, o Barradão, Série B, Campeonato Brasileiro, a estreia da Macaca. Gol do Vitória, a Ponte até fez, mas o gol foi anulado. Zeca foi pra rede, 1 pro Vitória, 0 pra Ponte, Ney. Legal, Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolando para Grêmio e Santos, 0-0. Tivemos ontem Palmeiras 2, Cuiabá 1, América Mineiro 0, Fluminense 3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E o Vitória vem pro campo, ataque pelo lado esquerdo, bola com o Marcelo, vai pra cima na marcação dele, o Edson sai da grande área, soltou essa bola, tocou pro Osvaldo, tá aqui pelo lado esquerdo, toca a bola pra Giovanni Augusto, domina, Osvaldo tá pedindo, olhou pra dentro da grande área, pega Kaique. Rapaz, os caras são espertos, são experientes. Os caras são lisos, hein, André Luiz? É verdade, muito experiente esse time do Vitória, que vence por 1-0. Dessa vez o lançamento, não entendeu o Léo Gamalho. Kaique Fença já repouso, continua 1-0 para o Leão no Barradão. Informação para a Pizzeria Papagaios. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Agora tem um BOzinho no jogo lá, hein? Tem um BOzinho no jogo lá, o jogador da Ponte tá caído, me parece o Luiz Felipe, tá caído ali. O que pegou lá, hein, André? Foi o camisa número 2, ele acabou aí travando a perna direita do Luiz Felipe, o jogador Zeca, o experiente Zeca, jogador do Vitória, está aí se contorcendo em dores no gramado no Barradão, o Luiz Felipe. Vamos ver aí o que o árbitro vai decidir. Ele está sendo atendido neste momento pelo Departamento Médico da Ponte. Jogo paralisado, continua 1-0, Vitória vence. Informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Torcida do Vitória faz a festa no Barradão. Frank Francisco, olha, não sei não, hein? O lance foi feio, hein? Na verdade o Zeca assume o risco, né? A jogada em que ele assume o risco é de quebrar a perna do Luiz Felipe, cara. Se a arbitragem for séria e o VAR fazer o trabalho dele, essa é jogada pra cartão vermelho, amigo, nem pra amarelo, hein? Dá uma olhada. Olha lá, pega tornozelo. Olha a travada que ele dá.
Ele adiantou a bola, ele adianta a bola e vai no carrinho, ele bate na bola primeiro. É que, na verdade, depois o Luiz Felipe torce o pé, né? Ele vai na bola primeiro, cara. Não, mas ele pega, a perna direita dele pega o pé direito do Luiz Felipe. Não, mas pra mim não é pra expulsão, não. Se o árbitro quisesse ter dado um amarelo, tudo bem. Ele não deu nada, o lance está sendo revisado, não vai dar em nada, é falta pros caras, porque ele parou um lance à frente, aí era falta pro time do Vitória. Não sei se o Luiz Felipe vai conseguir continuar, porque ele torce o pé na sequência. Falta pro Vitória, lembrando que o gol do Vitória foi de falta. Quase que um pênalti. Na meia-lua da grande área, vai pra bola Giovanni Augusto, toca essa bola um pouco mais atrás ali pro Wagner Leonardo, devolveu, tocou pro Giovanni Augusto, quer voltar o Luiz Felipe, por enquanto não voltou, a bola com o Marco Antônio soltou na canhota, pro Marcelo, saiu da ponta, veio pro meio, ninguém marca, bateu pro gol, pra fora, zagueiro da Ponte foi atrasando, foi andando pra trás, tem que ir pra cima do jogador, que teve todo o espaço pra bater pro gol, quase, era o Zé Hugo que tava lá, hein? Quase o segundo do Vitória, André. E como você bem disse, a zaga da Ponte recuou muito, o Zé Hugo foi trazendo, chutou forte de perna direita, a bola passou à direita da meta de Kaique França, tiro de meta para a Macaca que perde por 1-0, informação para Bebidas, Poti. Ponte Preta tá no campo de ataque, bola aqui, chega a zaga com Marcelo, tira, lateral pra Ponte, bateu rapidinho, tem pressa, o Gé tocou pro Matheus devolveu, tocou a bola pra Luiz Felipe, deixa pra Felipe Amaral, perna direita, devolveu, soltou a bola na canhota pra Júnior Tavares, pra cima dele a marcação do Oswaldo, devolveu, tocou a bola pra Felipe Amaral, enganou a marcação do Giovanni Augusto, na cavadinha, jogou dentro da grande área, Marcelo mete a cabeça na bola, tira dali, afasta pro time do Vitória, cai com o Marco Antônio, deu pra Giovanni Augusto, de primeira soltou essa bola pro Zé Hugo, Matheus Jesus chegou, ele tentou a finta, não conseguiu, Luiz Felipe chega no retorno, toca essa bola pro time da Ponte, pra o Everton, deu pro Luiz Felipe, toca a bola para Matheus Jesus, pela meia direita, pede calma para os seus companheiros, toca a bola para Elvis domina, um jogador na marcação dele que é o Marco Antônio, de longe o Zé Hugo, bola pela direita pro Everton, olhou para dentro da grande área, o toque de cabeça do Gé, ela vai sobrar, não saiu ainda, Zeca corre, Gé também, vai na bola, toma a frente, e aí é bola pra Ponte, hein? Bola pra Ponte. Lateral pra Ponte, André. Último toque do Zeca, lateral para a Ponte, que perde por 1-0 no Barradão. Valeu o esforço ali do Gé. Lateral pra Ponte, Júnior Tavares tocou pro Luiz Felipe, pro Felipe Amaral, solta essa bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe para Matheus Jesus, pode até bater pro gol, na cavadinha, passe errado. Pra ninguém. Bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Daqui a pouquinho o Claudinei vai falar mais, mas tem novidade pra você amanhã no rádio, hein? FM 102.5, 98.5, as frequências da Essência FM para Campinas, Circuito das Águas, toda a nossa região. Você vai poder acompanhar a nossa equipe também com um programa diário, tá? Programa diário, serão 2 programas, um às 7h30 da manhã, correto, Claudinei Corsi? É isso aí, às 7 da manhã tem o Café com Bola. 7 da manhã. Das 7 às 7h30. Certo. E ao meio-dia, bem no meio do dia, tem o Meio Campo FI. Muito bem, esse é 1 hora de programa. Da meio-dia 1. Beleza. Os 2 estreiam amanhã. Exatamente. É FM 98.5 e 102.5, além dos canais de futebol interior. Essência FM. É isso aí com a gente também agora. E vários jogos também serão transmitidos na Essência FM. E olha o Vitória. Zé Hugo dominou, tocou dentro da grande área. Ainda bem que ele tocou errado. O Arthur chegou, foi falta não, juiz? Não deu, Oswaldo dominou, soltou atrás, Giovanni Augusto jogou na boca do gol, sobe, Edson mete a cabeça na bola, tira, e aí completa o Luiz Felipe. Eu achei que foi falta em cima do jogador da Ponte dentro da grande área. Ele não deu, a sorte nossa, André, que o Zé Hugo tocou errado, hein? Se ele levanta certo na pequena área, tinha 3 jogadores do Vitória para cumprimentar apenas o Kaique França. Na sequência, para mim, também foi falta em cima do Júnior Tavares, não marcado pela arbitragem. Continua 1-0, Vitória vence no Barradão. Você que está acompanhando a gente no YouTube, no Rumble, também no Facebook, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha lá. A gente gosta muito da sua participação. Olha a Ponte, opa! Zeca, se tivesse tomado amarelo naquele lance, ia ser expulso agora. De novo, Zeca. De novo, ele Zeca. Acertou uma cotovelada no jogador da Ponte, amarelo para ele, o segundo no jogo, o primeiro para jogadores do Vitória. Zeca, camisa 2, amarelado. Informação para Prone Alimentos.
Zeca, cada enxadada é uma minhoca também, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O Wilson Correia diz que na zaga tem que dar de bico. Tô com você, meu querido. Já já o Franco vai falar. A ponte vem pro campo de ataque, bola pela esquerda. Arthur, perdeu, hein? Deu bote, Léo Gamalho. Ganhou o Ibrahimovic do Sertão. Solta essa bola, toca aqui pelo lado direito pro Rodrigo Andrade, devolveu, tocou, bola pra ele, pro Léo Gamalho, dominou. Solta a bola do outro lado, lado esquerdo. Quem domina por ali é o Giovanni Augusto. Solta a bola pro Marco Antônio, vai queimar pro gol, bateu! Ela passa. Vai embora, mas teve desvio na zaga da ponte, então é escanteio pela direita, vem Vitória aí. É, pelo lado direito, mais um escanteio para o Vitória, então o Léo Gamalho é o Ibrahimovic, como é que é? Ibrahimovic do Sertão. Ibrahimovic do Sertão. Era assim conhecido antes, né? Não sei se é ainda até hoje, né? Mas era. Quando ele jogava lá no futebol pernambucano, se eu não estou enganado. É o irmão gêmeo do Renan, né? Que jogou na ponte zagueiro. Verdade, é. E agora o Zeca foi pedir um pênalti lá, mas a bola bateu na coxa do Arthur. Escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe Arthur. Na verdade, o Pablo Diego meteu a cabeça na bola. Os caras pediram um pênalti lá, a bola bateu na coxa do Arthur, foi embora. Lateral, posse de bola agora pro time do Vitória, campo de ataque. 42,5. Ô, Frank, a Ponte tomou o gol, mas não tá jogando mal, né? Não, como eu disse, Marcelo, pra mim a Ponte ainda continua muito bem na partida. A Ponte tem que tomar cuidado, Marcelo. O Felipe Amaral precisa entrar no jogo, o Matheus Jesus. A meia cancha da Ponte ainda não se encaixou nesse jogo. Essa é a verdade. Vai lá, Marcelo. Bola pro time do Vitória, cruzamento na boca do gol, tira de cabeça por ali o Everton. Se sair vai ser lateral pra eles, né? Zé Hugo deixa sair, lateral pertinho do pavilhão jovem, a torcida da equipe do Vitória. Então, lateral, posse de bola pro time do Vitória. O Vitória que vai conseguindo a sua vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, e a Ponte vai perdendo. Giovanni Augusto dominou pro time do Vitória, 43 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 pro Vitória, Zeca foi pra rede cobrando falta a 19 minutos do primeiro tempo. Osvaldo da ponta pro meio, bateu pro gol, que golaço! Já era! Gol do Vitória do Osvaldo e um golaço no Barradão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Osvaldo, que golaço, rapaz. Tá certo que ninguém marcou, mas eu vou falar um negócio pra você, hein. Perna esquerda, ele puxou da direita pra perna esquerda, foi levando. Perna esquerda bateu cruzado no ângulo do Kaique França, que voou, mas não pegou. 44 minutos passados do primeiro tempo. Segundo do Vitória, Osvaldo. Agora Vitória 2, Ponte 0. Detalhe, selfie do segundo gol do Vitória. Vai você, André. O detalhe, como você bem disse, Osvaldo veio trazendo, Júnior Tavares foi recuando e ele pegou uma paulada de perna esquerda, a bola fez uma curva no ângulo superior direito da meta de Kaique França, que nada pôde fazer. É o segundo gol do jogo, o segundo do Vitória, Osvaldo, camisa 11 agora. Vitória 2, Ponte 0. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, Pablo vai pintar o gol, pegou o goleiro! Lucas, pega o goleiro, Lucas Arcanjo. Bola na pequena área, quase o primeiro da Ponte, André. E no cruzamento que vem pelo setor direito. Me parece ali chegaram juntos o Gé e também Pablo Diego. Último a tocar Pablo Diego, mais 3 minutos. Vamos até 48 nessa primeira etapa. Quase a macaca diminui no Barradão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogo tá parado agora porque o goleiro ficou sentindo lá naquela dividida com o próprio zagueiro, né? Quase que a bola sobrou pro Gé ali. Não deu pro goleiro, pro atacante da Ponte mandar a bola pro fundo da rede. E atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
46 minutos passados, primeiro tempo de jogo, finalzinho do primeiro tempo. O placar tá assim, ó. O Vitória tem 2, Zeca e Osvaldo. 0 pra Macaquinha, Ney. Legal, o Marcelo Corsato. Já tivemos pela Série B, Londrina 1, ABC 0, Criciúma 2, Tombense 0, Juventude 1, Botafogo de São Paulo 2, Sampaio Correia 3, Atlético de Goiás 3, Mirassol 1, Chapecoense 0, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Ituano 2, Ceará 0, Guarani 4, Avaí 1. Está jogo adiado CRB e Sport. E aqui a Macaca vai perdendo 2-0. Jogo na transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro deu 3 minutos de acréscimo, mas nesses 3 minutos o jogo ficou parado quase 1 minuto ali para atendimento do goleiro. Estamos com 47, agora uma entrada ali um pouco mais feia do Luiz Felipe, que devolveu aquela no jogador da equipe do Vitória, só que ele devolveu no cara errado, né? Quem fez nele foi o Zeca, ele devolveu no Marco Antônio, mas o árbitro deu apenas falta. Campo de defesa favorece o time do Vitória. A bola já tá no campo de ataque, chega na recuperação. O Arthur sai jogando pro time da Ponte. Quem sabe um golzinho para diminuir esse score aí no primeiro tempo, no finalzinho. A bola com o Pablo Diego, brigou, voltou, sobrou pro time do Vitória. A bola bate no Giovanni Augusto, vai embora. Lateral pra Ponte que tem pressa. Júnior Tavares, estamos no prejuízo. Vamos, Ponte. Luiz Felipe dominou, soltou essa bola pro Matheus. Jesus devolveu, tocou pro Luiz Felipe, que tá meio que no trote, tá sentindo aquele lance ainda. Bola pela direita pra o Everton. O Everton parou, pensou, tocou a bola pro Matheus Jesus. Marcação ali do Marco Antônio. Ele solta a bola pra Luiz Felipe, deu a bola pra Matheus Jesus. Pode até bater pro gol, tocou a bola pro Elvis. Das costas pra marcação. 1, 2, 3 jogadores do Vitória pra cima dele. Fica difícil de jogar assim. Melhor pro time do Vitória, que tira dali. A bola volta, sobra do campo de defesa. Chega Edson no carrinho do Léo Gamalha. A bola sobrou pro Felipe Amaral. Chega, bate na bola. Marcelo recua. Toca essa bola um pouco mais atrás. Ali pro Wagner Leonardo. Com a perna direita despacha a bola pro campo de ataque. Melhor pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Agora o árbitro marcou uma falta para cima do jogador da Ponte. Passamos de 48, ele deu 3 de acréscimo. Bola com o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. E agora a Ponte está no campo de ataque, bola dentro da grande área. Tentou chegar por ali, o Zeca chega, a zaga da Ponte tira, a bola volta, sobra pro time da Ponte Preta, ainda dividida do Pablo Diego, a bola se perde, vai embora. Demorou pra bater, né? Tinha que ter batido pro gol ali quando dominou o Elvis, mas a bola ficou fácil pro time do Vitória. O árbitro tá dando tiro de meta. Ele deu mais um de acréscimo, né, André? Foi mais um, vamos até 49, que já chegamos lá. Acho que vai bater o tiro de meta e terminar. Ele vai pedir a bola, aponta o centro do gramado, apita o árbitro. Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA Rio de Janeiro. Ponto final no primeiro tempo. Tamo no prejuízo. E que prejuízo, hein? Zeca e Osvaldo. Zeca, a 19, cobrando falta. Osvaldo, um golaço. A 43 do primeiro tempo. 2 pro Vitória, 0 pra Ponte. Vem aí o intervalo FI. Claudinei Corsi tá chegando. Claudinei Corsi. 18 horas, mais 50 minutos em Campinas, 18h50, intervalo de jogo no Barradão. A Ponte vai perdendo para a Vitória, 2-0 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. O destaque do repórter André Luiz. Eu confirmo a você o placar, Claudinei Corsi com gols de Zeca e também de Osvaldo. O Vitória vai vencendo a Macaca por 1-0. Jogadores da Ponte saindo lentamente no estádio Manuel Barradas, o Barradão, rumo ao vestiário número 2. E os jogadores do Vitória festejando muito aí rumo ao vestiário número 1. Essa vitória parcial por 2-0, Claudinei Corsi. Legal, o destaque do comentarista Frank Francisco. A Macaca vai perdendo o primeiro tempo, 2-0 para a Vitória, Frank. Claudinei, até que era uma boa partida, mas é aquilo que a gente está falando desde o começo. A Ponte precisa se reforçar. Hoje é um dia que algumas peças não estão bem e a gente está vendo o resultado aí no placar. Tá muito bem, daqui a pouquinho tem mais Frank Francisco aqui no intervalo de jogo dos canais Futebol Interior. E eu vou lembrando a você, né, que vai às compras, você não pode deixar de passar
no IGA Atacado. É isso mesmo, são 3 lojas, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E você tem as ofertas válidas até amanhã, dia 17 de abril, ou enquanto durarem os estoques. Por exemplo, o feijão carioca Oliron, 1 kg, R$ 8,98. O açúcar extra fino mais doce, 1 kg, R$ 3,19. Tem também a maionese Maréia, o bag com 2,5 kg por apenas R$ 9,98. E tem também a farofa de mandioca Ioki, 500 gramas por apenas R$ 6,90. Em Campinas, você tem uma loja do IGA Atacado na rua Pedro Stancato, número 39, ali no Campo dos Amarais. Tem também Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura, 622, em Santa Bárbara do Oeste. E também a belíssima loja do IGA Atacado lá em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, 550, em Sorocaba. E vem aí mais uma loja do IGA Atacado. Agora, 18h53, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no Intervalo FI. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @Ridger
com Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 18 horas mais 58 minutos em Campinas, é um intervalo de jogo aqui nos canais de futebol interior. E a Ponte Preta vai perdendo para o Vitória por 2-0. Antes de eu chamar o Frank Francisco, dar um recadinho para você aqui. Te informando, né, que tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa, tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda de energia solar. Visite o decorado numa paralela Norte-Sul. Quem compara, compra Patriani. Frank Francisco, 2-0 para o Vitória no primeiro tempo. Resultado justo ou não, Frank? Ah, Claudinei, no meu entender, futebol é aquela história, não existe justiça, né? Hoje é um jogo prático pra gente falar isso. A Ponte, Ney, se o Gé não tivesse sido dado empate naquela jogada que todos nós entendemos que um pé... Eu tô com você, Ney, um pé é uma unha, o jogador tá impedido. Isso é chato demais pro futebol. É ridículo, mas vamos lá. Foi impedido. A Ponte tomou um gol numa bobagem. O primeiro gol foi uma bobagem. O corte do Edson foi muito ruim. Quando ele sai para dar o combate no jogador que vem da ponta, ele não chega a tempo. E aí, danou. Chegou na cara do Kaique, não tinha muito que ter diferente, Ney. O segundo gol, um golaço do Oswaldo. Mas ele teve espaço, Ney. O Júnior Tavares acompanhou de longe e não se aproximou. Nós estamos num campeonato que é aquilo que a gente falava no início, Ney. Ele é diferente. Campeonato onde os jogadores têm uma qualidade aí. E essa do Oswaldo não dava para segurar. O que eu acho, Ney, para mim ficou muito claro, é que a meia cancha da Ponte hoje se ressente muito do Leonardo. Luiz Felipe, para mim, foi o melhor jogador do nosso meio campo. Mas o Amaral hoje está abaixo. Matheus Jesus até agora não conseguiu achar espaço para jogar. O Elvis está muito marcado, Ney. Cada bola que ele pega são 3 em cima dele. E o Pablo Diego, em compensação, agora no final da partida, que estava começando a se assanhar e achar um jeitinho de jogar. Legal, Frank. Com as peças que o Hélio tem aí no banco, você mudaria o time já de cara? Em que posições você mexeria, fosse você o técnico da Ponte Preta, ou Frank? Ney, eu sou meio... avesso a substituições logo de cara, mas hoje eu faria. Porque 2-0. Já entraria com a mudança. É assim. Quem sairia? Eu tiraria o Júnior Tavares, colocaria o Jean Carlos na lateral esquerda. E na meia cancha, Ney, eu tiraria o Felipe Amaral e colocaria o Filipinho, para tentar dar uma estabilizada aí. E uma boa conversa com o Matheus Jesus para ele entrar no jogo. Legal. Teve algum destaque na Ponte Preta positivo nesse primeiro tempo, Frank? Ney, de um modo geral, eu gostei da Ponte. Foram 2 falhas só e que resultou no gol, né? Mas assim, mesmo o Edson falhando na primeira jogada, gostei, mas para mim o melhor do 11 alvinegro aqui foi o Luiz Felipe.
Pelos lados do Vitória, quem é que mais preocupou a Ponte Preta, hein? O Frank Francisco? Ney, é o que eu estava dizendo no comentário, né? O Vitória, apesar de estar em casa, está vencendo por 2-0. Pode reparar que não houve, assim... houve uma defesa só do Kaique. O Vitória não mandou no jogo, foi muito ao contrário. Foi até submisso ao jogo da Ponte Preta. Mas quem me chama a atenção no Vitória, que está jogando aqui, dando trabalho, é o Oswaldo, né? Tá muito bem. Muitos torcedores, viu, Frank, falando aqui que realmente teve uns que concordam aqui que o Júnior Tavares não acompanhou, mas que o Kaique estava muito adiantado. Você viu assim também, ô Frank? Ah, Ney, eu não acho. Foi uma bola chutada no ângulo. O que a gente poderia contestar, Ney, mas eu nunca fui goleiro, joguei na linha, é ele tentar ir com a mão trocada nessa bola. Mas era uma bola muito difícil, Ney. Ela foi no ninho da coruja. Complicado, né? Osmar Dangar diz aqui, que mais? O Gustavo Carvalho de Júnior Tavares é displicente demais. Não faz tabela, não ataca, não marca. Põe o Kaique e joga o Arthur na esquerda, pelo amor de Deus. Osmar Dangar, o volante do 15, Samuel, também seria útil. Já é hora de pôr o volante do 15 aí, ô Frank? Ô Ney, de repente pode ser uma outra opção, né? A gente não viu ele treinar, mas é um jogador de mobilidade. Ele tanto marca bem como pisa na área, né? De repente pode ser uma opção, Ney. O Edilson Roberto diz aqui, Hélio dos Anjos, leva o Júnior Tavares para sua casa. O Roberto César Santos, defesa está muito mal. Gustavo Carvalho Amaral hoje não está bem. Errou 2 jogadas, fez falta e gerou o primeiro gol. Quem mais aqui? O Hudson Batagini, o gol do Vitória foi replay do gol do Fecim no derby. Carlos Lemos Matozinho, Pablo e Amaral, Júnior Tavares podem sair, nada com nada. Gustavo Carvalho, sem o Léo para correr pelo Elvis e Jesus, esse meio está dando muito espaço. Quem mais aqui? O Adão Mesquita está com a gente também. O Edilson Roberto, Kaique falhou nos 2 gols, diz aqui o Edilson Roberto. O Wilson Correia, não coloque Pablo Diego na barreira mais. Quem mais aqui? O Wilson Correia, Amaral podia ter tirado de bico. Foi fazer graça, fez falta, levou amarelo e a Ponte levou o gol. O Roberto César Santos, Jean Carlos na esquerda, Luiz Felipe na direita, tira Júnior Tavares e o Everton. Os 2 muito mal. Aí, rapaziada aqui tá querendo que mexa no time mesmo, né, Frank? Ney, o problema todo hoje no time da Ponte é meia cancha. Agora o Everton não concorda, está fazendo uma boa partida e esse lado direito é muito interessante, Ney. O Everton com o Luiz Felipe está me agradando bastante, porque como o Luiz Felipe tem atuado muito como lateral direito, ele tem esse feeling de passar, tabelar, então eu acho que eu não mexeria aí não, o Everton não, mas o Júnior Tavares com certeza eu tiraria, viu? Aí a opinião de Frank Francisco, comentarista Canais de Futebol Interior. Lembrando a você que toda segunda-feira, às 21h, 21h, na Rede Conecta de televisão, você pode assistir o Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, em Mogi Guaçu e também Descalvado. E também pelo YouTube, Conecta Esporte Futebol Interior, toda segunda às 21h. Agora são 19h mais 5 minutos, os times já estão voltando. Eu fico por aqui, volto no fim de jogo dos Canais Futebol Interior, quem sabe com uma presença muito importante, direto lá do Barradão, vamos aguardar, né? Mas quem está assumindo o comando a partir de agora aqui dos Canais Futebol Interior, mais uma vez, é ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior, muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Vai começar já o segundo tempo e vamos ter mudanças, hein, André? Vamos sim, foi embora o camisa número 22, Júnior Tavares, para a entrada do 16, Jean Carlos. 22, Júnior Tavares foi embora na Ponte para a entrada do 16, Jean Carlos. E foi embora o camisa 8, Felipe Amaral, amarelado, para a entrada do 21, Cássio Gabriel. Confirmando a você, 8, Felipe Amaral foi embora, 21, Cássio Gabriel tá no jogo.
aí 2 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos, Marcelo Corsato. Muito bem, vai começar o segundo tempo, já o segundo tempo. Frank, rapidinho, fala dessas alterações aí, as entradas então do Jean Carlos e do Cássio Gabriel. A entrada do Jean Carlos é para suprir aquilo que eu falei, né? O Júnior Tavares tá fora de rotação. E a entrada do Cássio Gabriel, ele vai deixar o Cássio Gabriel com o Elvis e vai recuar o Matheus Jesus para fazer a armação de trás. Marcando aqui, ó. Você pode ver o posicionamento dele, ele já está posicionado como cabeça de área. Interessante a alteração. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro, posse de bola do time do Vitória, tem de novo bola rolando, emoção na ponta da chuteira aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe FI, comigo Claudinei Corsi, André Luiz, Frank Francisco, Felipe Marques e a nossa grande audiência. Muito bom ter você aqui na sua casa, no carro, no trabalho, vamos juntos de YouTube, Facebook, Rumble, também nos aplicativos, no placar ao vivo, nossos canais de áudio, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos com Ponte Preta e Vitória. 2-0 para eles no primeiro tempo, né? Zeca e Oswaldo. Vi muita gente cornetando o goleiro aí. Entendo que para mim foram bolas que não davam para pegar. Eu acho que se o Kaique falhou foi na montagem da barreira no primeiro gol. Que ele deu a chance pro cara chutar a bola ali, né? E o Pablo Diego tava na barreira também, pulou, né? Só que tinha o Elvis atrás da barreira agachado, que era para evitar isso. E não deu. Mas enfim, vamos pro jogo. Ponte Preta do Campeonato aqui pela esquerda, estamos no prejuízo enorme. Bola com o Jean Carlos. Se o Júnior Tavares não marca ninguém, é o Jean Carlos que entra então, hein? Se bem que pra mim o Jean Carlos estava jogando mais do que o Júnior Tavares no Campeonato Paulista. Posse de bola pra Ponte. Arthur dominou, deu pro Cassinho, bateu pro gol, pra fora. Primeira dele, do Cássio Gabriel, já bateu pro gol, a bola passa, vai embora, André. Primeiro ataque da Ponte na segunda etapa, clareou para o Cássio Gabriel, ele chutou forte de pé na direita, à esquerda da meta do goleiro Lucas Arcanjo, tiro de meta para o Vitória que vence 2-0 Barradão, informação para Ridier. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridier, comunicação integrada, acesse ridier.com. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vamos que vamos, Macaquinha, pro campo de ataque chega. A zaga da equipe do Vitória tira dali, a bola sobra com o Giovanni Augusto. O time do Vitória não mexe pro segundo tempo, é o mesmo time do primeiro tempo. Só o Hélio dos Anjos mexeu no time da Ponte, já o Léo Condé não quis mexer no Vitória, mesmo porque também tá na boa, tá numa nice. Tá vencendo o jogo por 2-0. Bola com o Pablo, o Diego dominou pela linha esquerda. Alongou o passe, tocou, boa bola pro Gé, sai do gol, goleiro. A bola pingou, escapuliu do pé do Gé, cara, porque se ela não pinga ali, ele chegava antes dela, hein? Ou antes nela, hein, André? Ele perdeu tempo de bola, e se o goleiro não chega, ele entrava com bola e tudo, levava o goleiro no peito e tudo. Se antecipou o Lucas Arcanjo, tirando o pão da boca do Gé e o primeiro gol da Ponte no jogo. Ponte de novo no ataque, bola do Jean Carlos, cruzou na boca do gol, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou, briga por ali, o Jean Carlos sobe com ele, ali o Marco Antônio tira dali o perigo, a bola volta, sobra no campo de defesa para Arthur dominou, levantou a cabeça, tocou essa bola na frente pro Pablo Diego, pediu falta, o árbitro não deu, Zeca chegou, explode, a bola dá um bico na bola, ela vai saindo lá pela linha de lado, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte. Frank. Marcelo, Pablo Diego tá de brincadeira com a gente, né? Tá. Até nós daqui vimos que ele se jogou, pô. Que isso? Vamos jogar futebol, pô. E o árbitro tava do lado dele, tava igual eu, você e o André, aqui, coladinhos, um com o outro. Marcelo, e vendo o replay do primeiro gol, me parece que a hora que o Pablo Diego ele pula, que a barreira inteira pulou, ele pula, a bola bate no pé direito dele e tira a bola do alcance do Kaique França. A bola passou debaixo do Kaique França, né? Vamos combinar isso. Mas não achei que foi falha do Kaique, não no gol. Eu achei que ele falhou na montagem da barreira, entendeu? Muito mal feita. Agora, o segundo gol, pra mim, ele joga adiantado, né? Pra mim, o Oswaldo, que é o chamado jogador Raposa Velha, viu que ele estava adiantado e meteu por cima e sem chance. Vem Ponte, de novo, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou, caiu pra Ponte, Elvis, domina, tocou pro Everton, livre pelo lado direito, cruzou na boca do gol, bate no Marcelo, volta pra ele, o Everton cruzou de novo, jogou pra dentro da grande área, vai brigar, o Gé dominou, vai bater pro gol, Wagner Leonardo pra tirar, o Gé dominou, escorregou, a bola sobrou pro Jean Carlos, ó que domínio do Jean Carlos, rapaz, dominou, já jogou na frente, aí chegou o Léo Gamalho, bateu na bola, caiu pertinho do Hélio dos Anjos, ele toca a bola pra Luiz Felipe pelo lado esquerdo, bateu nele, Oswaldo
Oswaldo na marcação, também o Rodrigo Andrade, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Continue participando, mandando a sua mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão. Você que tá no Rumble também, obrigado pela audiência. Você do Facebook, seja bem-vindo Futebol Interior. Vamos juntos, amanhã tem Café com Bola às 7 da manhã, pra você também no FM em 2 frequências, na Essência FM, 102.5, 98.5, seja muito bem-vindo. Rapaz, você não pode perder agora a equipe dos canais Futebol Interior também no FM, na região metropolitana de Campinas, no sul de Minas Gerais, Circuito das Águas. Posse de bola para o time da Ponte, que vem de novo pela esquerda. Arthur cruzou na boca do gol, a esmo para ninguém, passa por todo mundo. A bola vai sobrar do lado direito para a Ponte, ainda o Everton dominou, tocou para o Cássio Gabriel, devolveu num 2 para o Everton, cruzou na boca do gol, bate no Marcelo, vai embora. Na trama, pela direita, a Ponte chegou, escanteio para Macaca, André. E no cruzamento do Everton, a bola bateu no pé esquerdo do Marcelo, foi embora, a linha de fundo, lado direito. É o primeiro escanteio da Ponte nesta segunda etapa. Elvis, camisa 10 na bola. A Ponte vai pro ataque, quem sabe um golzinho nesse comecinho do segundo tempo pra dar aquela aliviada, pra quem sabe tentar empatar o jogo. Vai pra bola Elvis, já autorizado, recebeu o ok, cruzou na boca do gol. Wagner Leonardo meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola voltou, sobrou na intermediária pra o Jean Carlos, perna direita, solta a bola pra Elvis, Elvis pra o Everton, deu uma caneta pra cima do Zé Hugo, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, vai trabalhando por ali o jogador da Macaca, que é o Luiz Felipe, vira o jogo, toca do outro lado esquerdo, pôs no peito, pôs na grama, é o Jean Carlos, dominou, Pablo Diego tá pedindo pra cima na marcação do Oswaldo, pra lá, pra cá, dominou, solta essa bola pra Pablo Diego, encosta na marcação por ali também o jogador Zé Hugo, a bola bate no jogador da Ponte, vai embora, lateral pra eles. Lateral pra eles, tá parado o jogo, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito favorece o Leão, favorece o time do Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Simbora! Série B, Campeonato Brasileiro, estreia da Ponte, vem Elvis, dominou, deu bote, ganhou pra cima dele a marcação, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte no carrinho, ele vai marcar falta, cara. Eu achei que foi na bola, cara. O Léo Gamalho chegou na bola, mas chegou na bola também o Jean Carlos no carrinho deslizando, né? Deixa eu ver. Eu achei que não foi falta não, hein? Achei que não foi falta não, mas o árbitro marcou, então a gente tem que obedecer, né, André? E valorizou o Zeca, experiente, tarimbado, valorizou essa falta, já cobrado, a Vitória desce, continua 2-0 para o Leão. Gol. Informe, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sai na frente, 45 do primeiro tempo, Grêmio 1, Santos 0. E agora aqui quem faz o corte é o Everton, porque o time do Vitória vinha pro campo de ataque, escanteio pro Vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Escanteio pro time do Vitória, que não tem pressa nenhuma, vence o jogo 2-0. Zeca e Oswaldo foram pra rede. Vai pra bola ali. Giovanni Augusto. Autorizado pra bola, chuveirou na boca do gol no primeiro pau. O Luiz Felipe tá sem sorte, Luiz Felipe, viu? O Wagner Leonardo chegou nele, tá caído lá, o jogador da Ponte. Sobe Cássio Gabriel, tira limpa dali. Só que não vai parar o jogo agora, viu, árbitro? Não vai parar, porque você não parou aquela hora. Ponte Preta no campo de ataque, vai trabalhando por ali. Bola com Cássio Gabriel, deu pro Everton, bateu ali no jogador do Vitória. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola. E agora ele vai parar para atendimento do Luiz Felipe, que ficou caído lá dentro da grande área. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. A verdade, quem tá caído lá é o Pablo Diego, né, André? Que tomou uma cotovelada no meio do olho direito, está aí sendo atendido dentro da grande área da Ponte pelo departamento médico, o jogo paralisado. Continua 2-0 para o Vitória. Nesse momento a Macamóvel chega,
E vamos ver aí se vai dar para ele continuar no jogo. Informação para Jump Esportes. Tá caída, tomou um direto de direita no rosto ali o jogador da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. É isso, vamos que vamos, o jogo continua parado. A Ponte Preta em campo então com o Kaique, o Everton, Edson, Arthur e Jean Carlos, que entrou na vaga do Júnior Tavares. O Cássio Gabriel no lugar do Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Alves, Pablo Diego e Gé no primeiro tempo. Só o Felipe Amaral tomou cartão amarelo, já foi substituído. O time do Vitória é o mesmo do primeiro tempo. Luiz Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Marcelo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Zé Hugo, Léo Gamalho e Osvaldo. Léo Condé, o treinador. O Pablo Diego tem que lembrar que a Ponte tá perdendo o jogo, viu, Pablo Diego? 2-0 pra eles. Vai, Ney. A Viviane Cristina, o Osmar Dangar diz aqui, parece que a Ponte voltou melhor. A Viviane Cristina diz que é o primeiro jogo do campeonato, muita ansiedade, vamos focar que dá tempo de empatar. E o Wilson Corrêa diz que a arbitragem sempre prejudicando a Ponte. O Osmar Dangar, falando nisso, repare, arbitragem carioca, vizinhos dos baianos e o pior, o quarto árbitro é da Federação Baiana, estranho. O Wilson Corrêa diz, tira o Pablo Diego e coloca o Guipira. Meu pai. Não, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro vai ser assim, o quarto árbitro vai ser sempre do estado, tá? O quarto árbitro é sempre do estado. Por exemplo, no jogo da Ponte contra o Criciúma vai ser o quarto árbitro paulista. Sim. Né? É isso. E agora o jogo já começou e a Ponte deu a bola de graça pro time do Vitória. De novo, gente do céu. Lembrando que Ponte e Criciúma na próxima sexta-feira, 21h30, Moisés Zucarelli, portões fechados. Punição para a Ponte devido aos incidentes ocorridos no mês de agosto do ano passado na partida diante do Vasco da Gama. Vitória da Macaca por 3-1 e eu estava lá fazendo reportagem para a Rádio FI, viu, Marcelo? Sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. De novo, acertaram o Pablo Diego. Até que fim saiu amarelo pro Osvaldo, hein? Camisa número 11 da equipe do... Foi pro 8. Foi pro 8? Camisa número 8, então é o Rodrigo Andrade amarelado. É o terceiro no jogo, segundo para jogadores do Vitória. 8, Rodrigo Andrade amarelado. Informação para Restaurante do Dadá. Naquele lance anterior tem uma atadura no olho ali. O Pablo Diego agora tomou outra na cara agora do Rodrigo Andrade, que toma cartão amarelo. É o segundo cartão pro time do Vitória no jogo. São 3 cartões no jogo. O outro foi pro Amaral, que já foi embora da Ponte Preta. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Macaquinha no campo de ataque pela direita. Bola do Cássio Gabriel. Muito forte o passe pro Everton. Bola se perde, vai embora. Lateral pra eles, pro time do Vitória. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte no ataque, Cássio Gabriel tocou pro Elvis, dominou, pode até bater pro gol, preferiu tocar na direita pro Everton, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, Jé de cabeça, desviou na zaga, voltou, sobrou, se sair é nossa, hein? Se sair é nossa, chega, mete o pé na bola, Marcelo tira, a bola não saiu, melhor pro time da Ponte Preta, bola com o Edson, o árbitro vai marcar a falta. Não, deu saída de bola, a bandeira deu saída de bola lá, André. Deu saída de bola... Thaís Marques Fonseca, já cobrado, olha a Macaca, tem para essa perde de 2-0. Cássio Gabriel dominou pela direita, tocou a bola para Matheus Jesus, e deu bote, ganhou, vem ali, tá adiantado, Kaique tentou, Léo Gamalho de longe, a bola não saiu nem para a linha de fundo, vai ter que bater o lateral, meu filho, vai ter que bater o lateral, Kaique, não vai pegar a bola não, porque é lateral pro time do Vitória, o Léo Gamalho tentou antes do meio campo, hein, André? E o grande problema é esse, eles já manjaram, jogadores experientes da equipe do Vitória já manjaram que o Kaique França joga adiantado, numa dessa pode dar certo aí e meter por cima dele, né, cara, né, Marcelo? E o Giovanni Augusto tá falando, o lateral tem que ser lá pertinho da bandeirinha de escanteio, e é mesmo, porque o Jean Carlos tá batendo bem aqui na frente, a Ponte ganhou as jardas aí na boa, e o Bandeira não falou nada, lateral de novo pra Ponte um pouquinho mais à frente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem o time do Vitória, campo de ataque, bola na frente, Arthur mete a cabeça na bola, tira dali. Aí chegou, fez a falta, o Giovanni Augusto pra cima do Matheus Jesus, tá parado o jogo. Falta, posse de bola pro time da Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 14 minutos e 50, quase 15 passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B no Barradão, o placar tá assim, ó, tá dando ruim pra nós, hein? Vitória tem 2, Ponte Preta não tem nada, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1, o Flamengo venceu o Coritiba por 3-0 e jogo em andamento lá em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo o Santos por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Marcelo. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Pois não, Claudinei Corsi. Só confirmando, né? O jogo do Grêmio contra o Santos é em Caxias do Sul. Isso, no Alfredo Jaconi. Mudou. Teve uma punição pro Grêmio aí, da segunda divisão, ainda da Série B do ano passado. Já a informação, vem o time do Vitória. Oswaldo soltou na direita para Rodrigo Andrade. Vem ali, sobe de cabeça a zaga da Ponte para tirar. Tira essa bola daí, meu povo. Tira essa bola daí. Ele que entrou, já dominou. Guipira tocou a bola pro Elvis. Elvis domina pra lá, pra cá, tocou essa bola pro Guipira. Lado esquerdo, vai pra cima na marcação. 1, 2, 3 jogadores do Vitória. Ele saiu dos 3, cruzou na boca do gol pra ninguém. A bola se perde e vai embora. Informa aí, André. Foi embora o camisa 11 Pablo Diego, não deu pra ele. Você viu o tamanho que tava o olho direito do Pablo Diego? Parecia uma bola de bilhar. E muito inchado, não deu, ele tomou mais uma ainda no mesmo olho, foi embora machucado para a entrada do 17 Guipira, terceira alteração processada por Hélio dos Anjos na Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E agora o Gé ganhou uma bola ali do Zeca. O Gé fala que foi no corpo. O árbitro fala que não, marcou a falta. Mas foi falta, né, Gé? Marcelo, corpo é uma coisa, braço é outra. Você empurrou, meu querido. Vai, Ney. É o assunto aqui pro Frank Francisco, né? Osmar Dangar diz aqui. Nada do Eliel. Óbvio. Enquanto o Hélio estiver na ponte, esse jogador estará perdendo tempo na carreira. Ney, eu não concordo com o amigo aí. O Eliel é centroavante. Você vai botar o Gé e ele lá agora? Precisa de jogador de beirada. O Gui é o jogador de beirada. Pode não ser o melhor que nós temos, mas é o da posição, né? Sei lá, eu acho que a nossa torcida às vezes pega muito no pé, eu até dou razão, mas, por exemplo, é o primeiro jogo, né? Agora que o Eliel é sempre terceira, quarta opção do Hélio dos Anjos, isso eu não tenho dúvida. Marcelo. E agora o Léo Gamalho tomou cartão amarelo, hein? Vai! Mais um, Léo Gamalho, camisa 9 amarelado, é o quarto no jogo, terceiro para jogadores do Vitória. Informação para a Construtora Patriani. Vai, Ney. Marcelo, só fechando a nossa enquete aqui no YouTube, quem vence hoje, Ponte Preta ficou com 64%, o Vitória com 22% e o empate com 12%. Eu botei no empate. 80 votos. Eu votei no empate, mas não tá dando pra nós, não. Tá dando Vitória. Posse de bola pro time da Ponte. Matheus Jesus dominou, soltou essa bola, tocou pro Cassinho. Gabriel vai pra cima na marcação, ganhou, fez o giro. Solta a bola, muito forte. Passe errado, gente. Vamos prestar atenção no passe. A bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Junto Esportes. É muito mais que torcer. É jogar junto.
18 minutos e 40 passados deste segundo tempo. A Ponte Preta vai perdendo. O time do Vitória vence a Ponte 2-0 no primeiro tempo. Zeca e Osvaldo. Você acompanhando a gente no YouTube, Facebook e no Rumble. Canal de áudio. Olha Ponte, Matheus Jesus trabalhou, tocou pro Cássio Gabriel. A bola voltou, sobrou mascada pro Gé, bateu pro gol, volta, sobra, Gui Pira, domina dentro da grande área. Chega por ali o Wagner Leonardo. Chega o Wagner pra tirar dali. A bola se perde, vai embora. Lateral pra Ponte. Guipira tem pressa pelo lado esquerdo. Bateu rapidinho, soltou essa bola, tocou. É pro Matheus Jesus. Pode jogar dentro da grande área. Preferiu tocar curtinho pro Guipira. Vai pra cima na marcação, devolveu, tocou a bola pro Matheus Jesus. Cruzou, rasteirinho pra fora da grande área. A bola voltou, sobrou pro Cássio Gabriel. Jogou na frente, era pro Jean Carlos. O passe pro Guipira, errado. Melhor pro time do Vitória. Na sequência, Cassinho fez a falta. O árbitro vai dar falta, não, deu sequência, mas provavelmente vai dar cartão pro Cássio Gabriel. E teve um jogador que pegou o jogador da Ponte também, não deu nada. Segue o jogo. Zé Hugo dominou, é pro time do Vitória, chega pra cima dele ali o Cássio Gabriel, outra falta. Outra falta, agora ele escapou lá, vai escapar aqui, vai tomar cartão agora, né, André? Ah, vai sim, ele deu duas seguidas, mas o Cássio Gabriel, 21 amarelado, mais um no jogo, é o segundo para jogadores da Ponte. Informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. É, rapaz, o jogo não tá fácil não. Vida dura. Vida dura. Ô, Francisco, 20 minutos passados do segundo tempo, 2-0 pro Vitória. E aí? Marcelo, por enquanto, até os 16 minutos, aí 17, a Ponte manda no jogo. O Vitória muito pouco chega. O Vitória está procurando aquela jogada de erro da defesa da Ponte. Até agora, graças a Deus, não saiu. Mas, Marcelo, a Ponte vai precisar contratar, né? Fica bem claro quando você precisa fazer substituições, mudar o estilo de jogo do time, é complicado. As duas alterações do intervalo do Hélio foram muito boas, hein? A entrada do Jean Carlos melhorou o nosso lado esquerdo, tornou efetivo. E a entrada do Cassinho deu mobilidade à meia cancha da Ponte que não tinha. E o Matheus Jesus, apesar de hoje não estar numa grande noite, o futebol dele rende muito mais aí onde ele está agora, ó. Como volante, fazendo a armação de trás. Sai aplaudido o 10 do Vitória, hein, André? Sai aplaudido o Giovanni Augusto, duas alterações processadas pelo Léo Condé. Foi embora o 10, Giovanni Augusto, para a entrada do 21, que é o Thiago Lopes. E foi embora o camisa 9, Léo Gamário, para a entrada do 23, é o Welder está no jogo, O Helder está no jogo com W. O Léo Gamalho com a 9 foi embora. Informação para Store Colchões. Ele tira dois jogadores experientes, Giovanni Augusto e Léo Gamalho. E coloca o Helder, 23, Thiago Lopes, número 21. Vem o time do Vitória, campo de ataque, está impedido. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Achei que ele ia colocar o Trellis, rapaz. Ele não pôs o Trellis, né, pra jogar. O Trellis centroavante, experiente, São Paulo, várias equipes do futebol brasileiro. Colocou lá o 21 e o 23. Marcelo. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Bola pro Edson, vai levantar essa bola no campo de ataque. Vai, André. Eu não sei qual a sua opinião, também o Frank acabou de falar, do Claudinei também, mas pra mim, pelo que nós estamos vendo a Ponte até aqui nessa primeira partida, já tem duas contratações, no mínimo, de 4 a 5 a mais. Olha a Ponte, Guipira, bate, Guipira! Bate, meu filho, bate pro gol. A bola voltou, sobrou pro Matheus Jesus, cruzou na boca do gol. O toque de cabeça vai sobrar dentro da grande área. Jé subiu, sobe com ele o zagueiro. Fica sentindo ali o zagueiro, goleiro, tem jogador da Ponte caído, o Jé também. Mas já marcou a falta. Camutanga tá lá. Já marcou a falta, provavelmente do Gé. Vamos ver, né? Tá sangrando ali o jogador da equipe do Vitória. Mas o Guipira, na hora que ele domina, ele tinha que ter batido, né? Tinha 3 jogadores na frente dele, vai fazer o quê? Bate pro gol, cara. Não tem como você passar no meio de 3 jogadores. Não tem. Não tem como passar no meio de 3 jogadores, né? E o Gé, esse braço do Gé é muito longo aí, né? Ele acertou o zagueiro do Vitória lá, hein, André? Ele acertou o Camutanga, camisa número 13, que está aí caído. Tem jogador da Ponte caído também, jogo paralisado, continua 2 a 0 para o Vitória no Barranel. É o Camutanga mesmo, camisa número 13.
E o da Ponte, quem que é, Frank? É o Gé. É o Gé. Só que, na verdade, o zagueiro vem por baixo pra cabecear e o Gé não tá nem olhando, nem viu ele, gente. Então esse é acidente de trabalho, infelizmente. Mas tem sangue pra caramba lá, hein? Ô, Marcelo, o Hélio podia fazer uma substituiçãozinha pra ajudar a gente aí, né? Tirar o Everton, botar o Luiz Felipe lá na lateral direita e entrar com o menino que veio do 15 aí, o Samuel Andrade, que é volante. Pra Ponte ter um pouco mais de força nessa meia cancha, hein? O Elvis, a gente sabe, né? O abacaxi dele nem dá pra exigir muito, gente. Eu acho que seria uma ótima substituição agora, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 223. Muito bem. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O jogo tá parado, hein? 24 minutos passados, segundo tempo de jogo no placar do Barradão. Série B, Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Vitória tem dois gols no primeiro tempo, 0 pra Ponte. Claudinei Corsi. Legal, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue vencendo o Santos 1-0. Tivemos já ontem Palmeiras 2, Cuiabá 1. E o América perdeu em casa para o Fluminense por 3-0. Mudou. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Cossado. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Informação, André. Mudou aí a Ponte, as duas últimas alterações processadas pelo técnico ali dos Anjos, foi embora o camisa número 2, o Everton, para a entrada do 23, Mailton, e entrou o 18, que é o Samuel Andrade, conforme o Frank pediu, para a saída do 14, Luiz Felipe. Então, 14, Luiz Felipe foi embora, 18, Samuel Andrade está no jogo, e 2, o Everton, foi embora para a entrada do 23, que é Mailton. E também alteração no Vitória, saiu o Camutanga machucado para a entrada, o camisa número 13, para a entrada do 3, João Vitor. 3, João Vitor, tá no jogo. 13, Camutanga, foi embora. Informação para Store Colchões. Muito bem, várias alterações na Ponte 2, Samuel Andrade e Mailton. E aí, ô Frank? Eu não gostei da troca, eu não teria colocado o Mailton. Mas ele é lateral da posição, né? Vamos entender aí. Vamos torcer para dar certo. Não era bem do jeito que eu queria, mas pode funcionar. Ele tirou o Luiz Felipe, deixou o Everton lá na direita, né? Deixou o Everton, não, o Everton saiu também, né? Para a entrada do Samuel Andrade. Então vai jogar lá o Mailton na direita. Vem aqui o time do Vitória pelo lado esquerdo, vai para a bola ali o Thiago Lopes, bate a zaga da Ponte, a bola se perde, vai embora. Escanteio pro Vitória, André. O último toque aí da zaga da Ponte, a bola foi embora, lado esquerdo. Escanteio para a equipe do Vitória, se prepara meia dúzia, não, apenas lateral para o Marcelo cobrar. Marcelo vai para a bola, tocou essa bola pro Thiago, devolveu, tocou pro Marcelo, vai pra cima na marcação do Mailton, trava na jogada do Mailton. Ele queria tiro de meta, mas deu um miguezão ali, né? Porque foi escanteio mesmo, André. Agora o Mailton acabou mandando pela linha de fundo, é lado esquerdo, escanteio para o Vitória, meia dúzia, Marcelo na bola. Vai pra bola ali o jogador da equipe do Vitória, autorizado para fazer a cobrança. Autorizado para fazer a cobrança ali. É o Thiago Lopes que vai pra bola. Thiago Lopes, ele que vai pra bola. Autorizado, lado esquerdo, pé na direita. Chuveirou na boca do gol. Primeiro pau dá um murro na bola, tira dali o Kaique. A bola voltou com o Rodrigo Andrade. Linha de fundo é o Marcelo. Cruzou na boca do gol. Matheus Jesus caiu, voltou, sobrou. Batida pro gol, voltou, sobrou de novo pro time do Vitória. Tira a zaga da Ponte. Ela volta com o Thiago. Ganhou na bola, tocou. Boa bola na direita pro Helder. Vai pra cima da marcação dele o Arthur. Linha de fundo. Ele refuga, toca a bola pra quem vem de trás. Tenta o cruzamento, a bola voltou, sobrou pro Marco Antônio. Chega a dar o bote na bola, Cássio Gabriel. Tira dali, mas o lateral é pra eles. Pro time do Vitória, que vence o jogo e tá em cima da Macaca, quer mais um gol. 2-0 pro Vitória. Vai pra bola Oswaldo, não tem pressa nenhuma. O Zeca, capitão da equipe do Vitória, vai pra cobrança do lateral. Elvis reclama, mas vão marcar, gente. O Helder dominou, vai pra cima na marcação, chega. Jean Carlos dá o bote, era o Arthur que tava lá. Sai jogando pra ponte, tocou pro Jean Carlos, pro Matheus Jesus, meu Deus. Saiu jogando ali, jogador do Vitória chegou, fez a falta e vai tomar cartão, hein, André? Ai, merecido. Camisa número 5 do Vitória, o jogador Marco Antônio, mas chegou dando uma pancada no Samuel Andrade.
O árbitro em cima do lance marcou a falta e deu um amarelo. Mais um no jogo, 5. Marco Antônio amarelado. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mas se ele pega do jeito, ele arregaçava o jogador da Ponte no meio, né? Mas é que ele furou também no golpe. Parecia golpe de judô. Posse de bola pro time da Ponte pelo lado esquerdo, vai pra bola Matheus Jesus, toca a bola pra Guipira deu pra Elvis dominou, soltou a bola, Matheus Jesus vai à frente, passou o Jean, ele viu, tocou pra trás, Guipira vai bater pro gol, bateu em cima da linha, tira a zaga, voltou, sobrou, Mailton bate pro gol, de novo tira a zaga, volta, Mailton cruzou na boca do gol, a zaga do Vitória afasta, o Guipira até chora pra não fazer gol, né, vamos combinar, né, cara, Guipira, atacante que não faz gol, mano, morre de fome, cara. Rapaz, eu lembrei do Richard, meu Deus do céu. Tá jogando na Chapecoense o Richard. Posse de bola pro time da Ponte, vem Mailton, chega pra cima dele, o Marcelo tira dali. Sai jogando pro time do Vitória, Ponte teve chance no jogo. Zé Hugo pra cima da marcação, chega ali o Edson no carrinho. Rouba pro time da Ponte, dá o bote. A bola volta, sobra pro time da Ponte pra Matheus Jesus. Tocou essa bola no meio, vem trabalhando a Macaca, vem trabalhando a Ponte Preta. Bola por ali com o Samuel Andrade. Na direita pro Mailton, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Afasta, a zaga tira dali. Com o Wagner Leonardo, na sequência ele marcou a falta do Gé. Tá parado o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Guipira parece que tá com dó da bola, cara. Dá uma paulada nessa bola aí, meu. Gente, não dá, né? Perdendo o jogo 2-0, você perde uma chance dessa, fica difícil. A Ponte deu o bote, ganhou, foi falta não. Chegou a zaga do Vitória, Zeca. Quase que sobra pro Gé essa bola aí, hein? Quase sobrou pro Zeca. Vem de novo o time do Vitória, vem pro campo de ataque com o Marcelo. Passa a metade do gramado, solta a bola pra Zé Hugo. Zé Hugo dominou, tocou a bola pro Thiago Lopes. Thiago Lopes domina pro time do Vitória, solta a bola aqui na esquerda pra Zé Hugo, recua. Campo de defesa, bola pro Wagner Leonardo. Deixa pro João Vitor, que entrou no lugar do Camutanga. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vitória vai tocando bola. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. E a Ponte ganha, dá o bote, tira dali, mas na sequência o Vitória recupera a bola, volta, sobra pro time da Ponte aqui no campo de defesa, bate errado na bola, deu de presente o Cassinho pro Thiago, da ponta pro meio, tocou dentro da grande área, vai pintar o terceiro gol, Kaique pegou, deu rebote, Edson, Kaique, perna esquerda, tira dali, o Helder invadiu a grande área, quase para fazer o terceiro gol, Kaique defendeu quase o terceiro deles, hein, André? E o Helder entrou na diagonal, na cara do Kaique França, que arrojado no reflexo de perna direita, acabou fazendo a defesa, evitando aquele que seria o terceiro gol do Leão no Barradão. Olha o Vitória. Vem de novo pro campo de ataque, vinha, recupera a posse de bola o time da Ponte com Cássio Gabriel, deu pro Elvis, alongou o passe pro Gé, nem foi, tava impedido. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 32 minutos e 20, 32 e 20 passados deste segundo tempo. Brasileirão Série B, estreia da Macaca, o Vitória vence, a Ponte perde, 2 pro Vitória, 0 pra Ponte Preta, Claudinei Corsi. Só agora o segundo tempo lá em Caxias do Sul, o Grêmio segue vencendo o Santos 1-0. Já tivemos pela Série A, Red Bull Bragantino 2, Bahia 1. E o Clube Atlético Paranaense venceu o Goiás 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Olha a Pergunta. Ponte. Mailton fez a finta de longe, bateu pro gol, subiu, foi embora. Mailton não deu. Podia ter tocado pro Guipira do outro lado, se bem que também era Guipira. Vai, Ney, pergunta. O Hudson Batagini pergunta para o nosso comentarista Frank Francisco. Frank, me responde. Quantos gols o Guipira tem na carreira? Nenhum, né? Que eu saiba, nenhum. Rapaz, essa me deixou triste, nenhum, hein? Né? Essa me deixou triste, gente. Essa bola é pra fazer o gol, poxa. Aí você enterra tudo. O bom andamento da equipe. Você marca um gol ali agora, Marcelo.
a Ponte volta pro jogo e vai tacar fogo nele. Agora, quando você perde uma chance dessa, complica demais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bom, o cara que fez o golaço foi embora, hein? Oswaldo saiu. Foi embora o Oswaldo na equipe do Vitória. Oswaldo 11, foi embora 19. Railan tá no jogo. E foi embora o 5, Marco Antônio, para a entrada do 15, Léo Gomes. Confirmando, o 11, Oswaldo foi embora. 19, o Railan tá no jogo. E foi embora o 5, Marco Antônio, para a entrada do 15, Léo Gomes. As duas últimas alterações processadas pelo técnico Léo Condé na equipe do Vitória. E o Samuel Andrade não entrou bem no jogo, não. Tá furando, tá falhando na marcação. Não entrou bem no jogo Samuel Andrade, não, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tem uma treta ali do Elvis. O Bandeira até chegou a sair para entrar dentro do gramado ali. Ameaçou entrar dentro do gramado, o Elvis com o Rodrigo Andrade. Mas não entrou não. Melhor pra nós. O Elvis tem hora também que ele fica um pouquinho fora do ponto, fica bravo, não pode, né? Porque tá certo, vamos perder esse jogo, eu acho que já foi, mas tem que pensar na sequência do campeonato, né? Sexta-feira já tem um jogo difícil contra o Criciúma, que o Claudinei já informou, venceu o jogo dele hoje pela manhã. E o detalhe é que o Elvis, às vezes ele sai fora do plumo, né? Quando ele fica muito nervoso, ele tem que manter a calma. É um campeonato longo, a Ponte já tem poucos jogadores com qualidade. Agora, se ficar perdendo o Elvis, vai ser difícil, hein, meu caro Frank? Não é só o Elvis não, gente. Pode buscar contratações. Infelizmente, o campeonato, na primeira partida, nós já estamos tendo mostra. 5 no mínimo. No mínimo mais 5. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte, campo de ataque, bola com o Gé, dentro da grande área, bateu pro gol, bate na zaga, volta, sobra, caiu fora da grande área, domina por ali o time da Ponte, vem com Samuel Andrade, tocou a bola pra Guipira devolveu, tocou pela meia esquerda, a bola para Matheus Jesus, deixa a bola pra Arthur domina, deixa a bola, toca pra Edson domina tudo, o time do Vitória atrás da linha da bola, a Ponte perde o jogo, bola com o Mailton, sai da ponta, vem pro meio, José Hugo tá na marcação dele, voltou, sobrou na quarta zaga, pro Arthur, olhou pra dentro da grande área, Guipira, ajeitou, vem a batida pro gol, defendeu o goleiro, opa! O Gé ia pra bola, o Wagner Leonardo não deixou. O chute do Jean Carlos, o goleirão fez uma defesaça. A Ponte quase vai pra rede, hein, André? E que defesa do goleiro Lucas Arcanjo, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte no jogo. E na sequência, o Gé foi derrubado dentro da área, Marcelo Corsato. Ele ia pra bola, o Wagner Leonardo não deixou, né? A bola não parou ainda porque o Vitória tá no campo de ataque. Vamos ver se vai ter VAR ou não, sei lá. Wagner Leonardo domina essa bola, toca pra João Vitor. João Vitor dominou pro time do Vitória, solta a bola pra Rodrigo Andrade. Tem que fazer a falta, a Ponte, né? Pro lance e ver como é que vai ficar aí. Bola com o Wagner Leonardo, tocou na esquerda pro Marcelo. Faz a falta, Cassinho. Faz a porcaria da falta, Cassinho. A bola voltou, sobrou pra Zé Hugo. Zé Hugo domina, deixa essa bola, toca um pouco mais à frente ali pro Thiago. Thiago domina pro time do Vitória, 37 minutos e meio passados deste segundo tempo com o Rodrigo Andrade. Vira o jogo, toca do outro lado pro Zeca, fez o primeiro gol do jogo, capitão da equipe do Vitória, soltou, vem cruzamento, o Helder de cabeça, afasta a zaga da Ponte com o Edson. Até agora o jogo não parou, gente. Elvis dominou, aí falta um pouco também de malícia da Ponte, né? Para o jogo, não parou, Zé Hugo dominou, ninguém marca, sai da ponta, vem pro meio, vai bater pro gol, Jesus amado, hein? Jesus amado, faça assim sempre, pelo menos contra a Ponte, viu, Zé Hugo? A bola se perde, vai embora, tiro de meta, agora que o jogo parou depois de 10 minutos. Depois de 10 minutos, a TV vai mostrar o lance, mas não mostra a falta, né? Não mostra a falta, vamos ver, o árbitro pediu para esperar um pouquinho, já revisaram o lance, foi nada, viu, André? Não foi nada, já revisaram, o jogo continua, 2-0, Vitória vence no Barradão, informação
para Café Canecão. Muito bem, lembrando que a Ponte Preta tem 2 reforços, um dele entrou agora, o Samuel Andrade fazendo a sua estreia, volante que veio do 15 Piracicaba, o outro zagueiro Kaique, né? São 2 reforços confirmados. Thomas Kaique. A Ponte está atrás de mais jogadores, mas por enquanto nada, né? Vai precisar de reforço? Vai precisar de reforço, né? Mas, jogo de hoje, a Ponte tá perdendo? Tá perdendo. Eu não acho que tá sendo tão ruim o jogo pra gente assim, lembrando que já tivemos um gol anulado, né? O goleiro dele já fez algumas defesas, mas é o Vitória que vem de novo. O Zeca explode contra a marcação do Jean Carlos. Explodiu contra a marcação do Jean Carlos. Como você disse, não está sendo desastroso, mas dá para perceber tecnicamente e também em termos de experiência, como você citou agora há pouco, de matar a jogada na hora que precisa ter. Esse time da Ponte ele é muito cru, ele é muito inocente e inexperiente, e a qualidade técnica baixa, sim, das demais equipes da Série B. E vem de novo a Ponte Preta, bola enfiada na frente pro Cássio Gabriel. Como entra bem o Cassinho no jogo, né? No time da Ponte, em todos os jogos, ele entra bem. É bom o jogador o Cassinho. É bom o jogador o Cassinho. Lateral pra Ponte, Guipira. Tem pressa, rapidinho, tocou essa bola pro Gé. Sai da grande área, João Vitor tá na cola dele. A bola voltou, sobrou pro Guipira. Não tem ninguém dentro da grande área. Tocou pro Elvis, devolveu pro Cassinho. Vai pintar o gol por cima. Na trave, não entra! Cássio Gabriel não pode ser reserva na Ponte, cara. Não pode ser reserva na Ponte o Cássio Gabriel. Tabela com Elvis. Quase um golaço, hein, André? Quase a bola do Elvis é coisa magistral. Ele cutucou por cima da zaga do Vitória. O Cássio Gabriel saiu na cara do goleiro Lucas Arcanjo. Cutucou a bola gentilmente, bateu no travessão e foi embora, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte. No Barradão, continua 2-0 Vitória. Ia ser um golaço, hein, Frank? Que jogadaça do Cássio e do Elvis, né? Marcelo vai lá, mas eu acho que tá impedido, hein? Vem o time do Vitória, vai pintar o terceiro gol, a batida pro gol, já era! Zé Hugo! Na verdade, Rodrigo Andrade. Gol dos caras, gol do Vitória. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 40 minutos passados deste segundo tempo, cruzamento na direita que pra mim estava impedido, o jogador que cruzou lá. Parece o Helder. Aí o Rodrigo Andrade entrou, livre de marcação, foi pra rede, comemora, mas vamos ver se o VAR não vai anular esse gol do Rodrigo Andrade, hein, André Luiz? Detalhe, selfie do possível gol deles, que se for confirmado é o terceiro. O detalhe aqui no cruzamento do Helder, pra mim também estava um pouco adiante do último homem da Ponte. O Rodrigo Andrade apareceu sozinho, né? De perna direita, ele chutou fraco ainda. Na minha opinião, também lance duvidoso para o Kaique França, que poderia ter pego essa bola. Mandou esperar o árbitro. Vamos ver o que ele vai apontar aí, o senhor Wagner do Nascimento. Gol confirmado. Gol confirmado. Vitória 3-0, o terceiro gol, amplia o Vitória no Barradão. Rodrigo Andrade, camisa 8, 3 para o Vitória, 0 para a Ponte. E eu falando que a Ponte tá jogando bem. Não tem como falar que tá jogando bem depois de um 3-0, né, cara? Não tá jogando mal, né? Mas estamos tomando treino lombo, Frank. Marcelo, o problema todo é que o elenco tem que ser qualificado aí na quantidade de jogadores. E no momento em que a Ponte novamente está bem na partida, bola na trave, jogando bem, toma um gol de bobeira. Estava totalmente desguarnecida lá atrás. Mas depois do jogo a gente fala um pouquinho mais. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Melhor pro time do Vitória, vai no contragolpe. Velocidade do Vitória. Vem aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte. Pra meter a bola ali pra lateral, não saiu, o árbitro vai marcar a falta. Marcou a falta do Matheus Jesus. E agora tem que ter calma também, porque esse jogo aqui já foi pro saco, né? Então não adianta também ficar apelando, viu, gente? Não adianta ficar apelando. O jogador do Vitória caiu ali e ele... o árbitro também é confusão pra caramba, esse árbitro aí, hein? Esse árbitro aí, ele é ruim de serviço, viu? Ele é ruim de serviço. Esse Wagner do Nascimento Magalhães da FIFA, ele é ruim de serviço. Ele é ruim de serviço? Ele é ruim de trampo, ele é ruim de trampo. E é da FIFA ainda, gente. Agora ele ouve, para, solta a bola. O Vitória vence por 3-0 do Barradão. É difícil explicar, né? Mas o jogo não é tão ruim da Ponte, mas estamos tomando 3 no lombo, né? É difícil de explicar, viu? Futebol é um negócio complicado, cara. E pode pintar mais, hein? Eles vêm de novo ali pro campo de ataque. Bola enfiada na frente, sai do gol, Kaique.
Sai do gol, Kaique. Pra fazer a defesa do goleiro da Ponte Preta. O Kaique também hoje tá parecendo leite moça. Bateu, tomou, hein? Eu tô achando que os 3 gols, assim, não foram falhas gritantes, mas teve falha dele sim. No primeiro e no terceiro. E no segundo ele tava adiantado. O problema é que ele joga adiantado. E o 3-0 aí vai colocando a Ponte Preta entre os últimos. Tá certo que a primeira rodada, né? O Avaí tomou 4, 3 de saldo. Se a Ponte tomar mais um, vai pra última colocação do campeonato aí, já na primeira rodada. Porque não é fácil, não. A Ponte tentou chegar aqui pelo lado direito, com o Mailton. O Mailton também, hein? Tô mal no jogo pra caramba esse Mailton aí. E olha a avenida aqui, vai sobrar livre. Bola enfiada na frente do Marcelo, pro Helder, vai pintar o gol, bateu, pegou, Kaique. Voltou, sobrou pro Marcelo de longe, bateu pro gol, Kaique de novo. E olha que o Kaique também já tinha feito 2 defesas, agora mais 2 aí. São 4. Outra defesa do Kaique França, evitando o 4º gol do Vitória. E o time do Vitória tá deitando e rolando em cima da macaca. Continua 3-0 no Barradão. A Ponte não tem volante de marcação, o sistema defensivo é fraco. Isso já vem desde o Campeonato Paulista. Olha o Guipira, rapaz. Espírito do Messi bateu pro gol. Pegou o goleiro. Rapaz, quem te viu, foi o Guipira mesmo naquela jogada? Deixa eu até tirar o óculos. Foi o Guipira mesmo? Ele fez uma jogadaça, limpou 3, bateu no cantinho. O goleiro Lucas foi pra bola e pegou, hein, André? E quase que o Guipira faz um gol que a torcida no Barradão teria que sair, pagar ingresso novamente e entrar. Ele levou 3 jogadores do Vitória, acabou chutando forte de perna direita, espalmou aí o goleiro do Vitória, mais 7, vamos até 52 nessa segunda etapa. Continua 3-0 para o Vitória no Barradão. O Edilson, né? Roberto tá dizendo, o Vitória está cheio de apetite e tesão. O nosso time está sonolento e devagar, derrota merecida. É isso, obrigado. Está precisando de um estimulante. O Guipira já jogou mais que o Pablo Diego, tá dizendo o Hoje Wilson Correia. pode, viu, Marcelo? Hoje pode, Por isso que eu tô aproveitando. Então a Ponte tá precisando de ovo de pata, caracu e amendoim. Osmar Dangar. Edson Cláudio. Pra que 7 minutos? Eu também acho. Acaba logo essa desossa aí, esse bagulho aí. Acaba logo esse bagulho aí. Vamos pro próximo jogo. Curar aí as feridas. O sistema defensivo da Ponte na Série A2 foi fraco também, né? Então a gente tem que contar isso aí. E a Ponte não tem volante de marcação. Esses dias, eu não sei qual resenha a gente tava conversando aí. A Ponte tem um monte de volante. Volante de marcação a Ponte não tem, gente. Não tem. Samuel Andrade também não é volante de marcação, é segundo volante. E Zé Hugo invadiu a grande área, vai pintar o 4º gol, cruzou na boca do gol, passa pelo Helder. A Ponte largou o jogo, hein, André? Largou e se bobear vai tomar mais, mais. E hoje não quer dizer nada, mas lá na frente o saldo de gols pode significar muita coisa para a Ponte. O time da Ponte perdidaço em campo, não sabe, tá parecendo... Aí não sabe para onde vai, de onde vem, para onde foi. O time da Ponte tomando aí um vareio da equipe do Vitória. Continua 3-0, finalzinho de jogo no Barradão. 46 minutos e 50, seja bem-vindo. Amanhã tem estreia no FM 98.5, 102.5, Café com Bola. 7 da manhã com Claudinei Corsi e seus pupilos, hein? A partir das 7 da manhã. Não, é só eu. Ah, só você? Só eu. O pessoal não gosta de acordar cedo, né? Não, ninguém acorda cedo. Mas tá bom, já não precisa de mais ninguém, só o Claudinei já enche o rádio. Eu vou te ouvir. Toda a categoria de Claudinei Corsi. E ao meio-dia tem o Meio Campo FI. Só você também. Este sim será apresentado por mim, pelo Corsato, só que o Corsato ainda está em férias. Sei. Em Salvador, mas assim que ele voltar, nós estaremos nessa bancada aí apresentando o Meio Campo FI com a participação do Will Castro, com a participação do Pedro Lino, do Marcos, também do Giovanni Paiola, eu e o Carlos Corsato. Mano, e o Albert Cavalcante. Todo mundo? Todo mundo. Rapaz. E a TV mostra aquele lance do Guipira, foi uma jogadaça, hein? Ia ser um golaço, hein? Ia ser um golaço, no canto esquerdo, ia pegar ali a bochecha da rede, como os cronistas de alto padrão falam, na bochecha da rede. Eu, como não sou de alto padrão, não falo isso. Você já viu uma bochecha da rede? Não. A Vivi Vicente tá dizendo, o bagulho é louco. E viu, Vivi? O bagulho é louco, Vivi. Tá fácil, não. E eu vou repetir aqui, né? Como diz um colega meu, repetir mais uma vez. Entendo que o jogo da Ponte não foi tão ruim pra tomar 3. Foi pra ganhar o jogo? Não. Pra empatar? Talvez não.
Mas vai tomar 3 e pode até tomar mais, porque depois que tomou o terceiro gol, nós largamos, hein? Largamos o jogo, hein? Ah, depois que tomou o terceiro gol, já era, que nem você disse. Largamos o jogo, hein? Vem de novo o time do Vitória. Vem de novo o time do Vitória. Bola por ali, vai trabalhando o time do Leão, o Vitória. Bola com o número 15, que é o Léo Gomes. O chute de longe pro gol. A bola passa, vai embora. Boa presença do torcedor do Vitória no Barradão, né? Boa presença do torcedor do Vitória no Barradão. 48,50. 48,50. Vamos até 52. A Ponte vai perdendo. Começa mal na Série B, a Ponte Preta. O nosso caminho vai ser cheio de obstáculos, de pedras. E vamos ter que suar cada jogo, né? Tem que fazer o estádio Moisés Lucarelli a nossa casa. Não vamos ter a presença do torcedor já contra o Criciúma, né? Mas temos que fazer o dever de casa no campeonato para não passar susto. É claro, precisa de reforço, precisa, mas por enquanto é o que temos. Temos que apoiar aí esses meninos. Claro que o Fábio Sanches faz falta? Faz. O Leonaldo, muita falta o Leozinho. Mas é isso, é o que temos pro momento. Gé dominou, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. E a TV mostrou o cara do jogo lá, o Rodrigo Andrade, né? Do Vitória. Sei lá. É porque ele fez o gol, mas não vi, assim, ele tão, assim, na frente dos outros, não. O Vitória, olha, o Vitória, apesar de ter um monte de boi cansado no time, é o que a gente fala no futebol, né? Mas é um time experiente, né? E tem elenco, porque, por exemplo, tirou o Oswaldo, tem o Trellis no banco. Na verdade, o time ganha em experiência e perde em poder de fogo, né, o Marcelo? Quando o jogo é muito pegado, aí o Vitória vai sentir, né? Quando o jogo é mais cadenciado, o time tá vencendo, aí esses boi cansados que a gente diz aí, são jogadores que conhecem os atalhos do campo, mas quando a coisa for mais pegada, talvez mais pro meio do campeonato, o time possa sentir também, né? Mostrou que tem um time aí pra tem experiência, e né? pra fazer uma boa Série B. Se vai subir ou não é outro problema, né? Porque a gente tem que ver também a Ponte Preta qual vai ser o campeonato da Ponte. É pra acesso? Eu acredito que não. É de manutenção, né? Então o Vitória tá ganhando de um time que vai querer se manter no campeonato aí, que é a Ponte Preta. Se vai conseguir se manter na Série B também na próxima temporada, eu não sei. Eu até acredito que não vamos cair, né? Acho que o time desse ano é melhor que o time do ano passado. Mas já estamos tomando 3-0. E tem um internauta falando aqui que a Ponte nunca estreia bem na Série B, né? Mas também não precisava tomar 3, né, meu querido? Foi o Ronaldo Neto. Esse jogo, o empate seria uma grande vitória. Marcelo, mas primeiro jogo também, tem a questão da ansiedade, tem aquilo lá, tá jogando fora de casa, torcida grande lá, entendeu? Eu acredito que a Ponte, eu concordo com você, não foi um jogo para a Ponte perder de 3. Talvez não foi para ganhar realmente, mas não foi para perder de 3. As oportunidades do Vitória que acabaram sendo convertidas e eles aproveitaram a chance. Você lembra da assim, mãe de Ná? Mãe de Ná. Aqui na internet tem a mãe Fábio Bruno. Ele coloca um monte de kkk e escreve caiu. Tá prevendo o futuro aqui. A mãe Fábio Bruno. Aí tá. Pitoniza. Aí fica difícil, né? Pitoniza a mãe Fábio Bruno. Primeiro jogo. Tomar 3-0, falar que caiu já... Não, o campeonato é muito longo. É outra história esse campeonato. Olha, nós estamos no dia 16 de abril. Esse campeonato vai até início de dezembro. Pensa bem no que é isso. Olha o Guipira, dominou no peito, bateu pro gol, bate na zaga. Você que tá precisando aí de prever o futuro, fale com... Tá aqui no nick, ele tá aqui no YouTube. Então você chama ele lá, mãe Fábio Bruno, fala com ele, viu? Mãe Fábio Bruno. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo no Barradão. Não deu para nós, hein? Deu para eles. Vitória do Vitória. Gols de Zeca, Oswaldo e Rodrigo Andrade. 3 pro Vitória, 0 pra Macaquinha. Fim do primeiro jogo. A estreia da Ponte não foi das melhores. A Ponte agora pensa no segundo jogo. Vem aí, Claudinei Corsi e o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 8 horas em ponto em Campinas, 8 em ponto, começando aqui o fim de jogo, canais Futebol Interior, repercutindo o resultado ruim da Macaca que estreou perdendo
por 3-0 para a equipe do Vitória no Barradão. Vitória 3, Ponte Preta 0, o primeiro jogo dos dois times na Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque do repórter André Luiz. Eu confirmo a você o placar, Claudinei Corsi, com gols de Zeca, também do Oswaldo e do Rodrigo Andrade. O Vitória venceu a Ponte por 3-0 esta noite no Barradão. A estreia do Leão de Salvador e também da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores saindo, os jogadores da Ponte já todos no vestiário número 2, jogadores do Vitória ainda falando com a imprensa da Bahia, os nossos colegas. Eu volto o comando a você, Claudinei Corsi. Legal, tá aí o destaque do André Luiz. Volta daqui a pouquinho com mais informações da Ponte Preta, que tem a próxima partida para sexta-feira, portões fechados para o torcedor, às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli contra o Criciúma. Eu quero o destaque, a palhinha só, do comentarista Frank Francisco. A Ponte estreia com derrota, Frank. Ney, não era jogo para 3-0, concordo com vocês. A Ponte fez uma partida, para mim, até muito equilibrada com o Vitória. Eu vou discordar do Marcelo, eu achei o time do Vitória, que me perdoem os amigos da Bahia, eu achei um time bem fraquinho. Também vai brigar para não cair, hein, gente. Ney, o negócio agora ficou para quarta-feira, a Ponte tem que recuperar essa derrota. Sexta-feira. Vai errar o dia, hein, Frank? Vem quarta aqui que não tem jogo, hein, Frank? Vai dar problema, tem que vir na sexta, né? É isso aí, é tem 21h30, viu, Frank? Tá bom. Abre às 20h30, tá bom? Beleza, Ney. Tá aí, então. Quer dar um pitaco aí, Marcelo Corsato, antes da gente ir pro intervalo? Eu achei que 3-0 foi muito. Acho que 2-0, 2-1 tava bom, né? Não acho que foi um horror de apresentação, mas que o time do Vitória mereceu ganhar o jogo, mereceu. Legal, tá aí este Marcelo Corsato. Daqui a pouco toda a nossa equipe volta aqui no fim de jogo para analisar um pouco mais desta derrota da Ponte Preta 3-0 para o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte jogando lá no Barradão. Fim de jogo, canais Futebol Interior, também no oferecimento de Iga Atacado. O Iga Atacado tem sempre grandes ofertas para você. Você vai às compras, não pode deixar de ir no Iga Atacado. Por exemplo, você tem aqui o Copo Americano, Nadir Figueiredo, muito conhecido, com 24 unidades por R$ 23,98. O detergente em líquido Omo Lavagem Perfeita, refil de 900 ml, R$ 11,79. Tem também o IP, amaciante IP, 2 litros, R$ 7,59. E a toalha de papel Estilos com 2 rolos de 100 folhas, R$ 3,49. Essas ofertas que vão até amanhã, dia 17 de abril, ou enquanto durarem os estoques. Você pode comprar nas lojas do Iga Atacado em Campinas, na rua Pedro Estancato, 39 no Campos Amarais. Tem também um Iga Atacado na Rua da Agricultura, lá em Santa Bárbara do Oeste. E tem uma loja novíssima do Iga em Sorocaba, Avenida Juvenal de Campos, 550. Um grande abraço para o Tchê, o Norimite Iga, nosso grande amigo. Rápido intervalo e o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 8 da noite, mais 9 minutos em Campinas, 8:09, fim de jogo, canais Futebol Interior. Lembrando a você que toda segunda-feira, às 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, você pode assistir o Conecta Esporte Futebol Interior. Em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube, Conecta Esporte Futebol Interior. E tem também, na segunda-feira, né, Marcelo, confirmando aqui, amanhã você vai fazer o programa da Ponte? Hora da Macaca, não, é só o Carlos que apresenta. Ele né? é o titular. Ele tá de folga amanhã, ele não vai fazer. Provavelmente a Hora da Macaca vai ser em outro dia da semana aí, né? Mas amanhã não. Amanhã não, com certeza, ele, né? ele está na Bahia. Então você está de folga amanhã, viu, Francisco?
Melhor, né, Ney? Depois de uma paulada dessa. Isso que eu ia falar, melhor, depois do viu? 3x0 também, melhor não fazer, evita né? a fadiga. Tá muito bem, tá? Então, você que é aqui de Campinas, né, e quer investir ou quer comprar um apartamento para morar, tem novidade para você da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e a outra com vista para Nova Campinas. A área de lazer é completa, tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vagas para carro elétrico e fazenda de energia solar. Visite o decorado numa paralela Norte-Sul. Quem compara, compra Patriani. Acesse o site construtorapatriani.com.br. Lá você vai ter todas as informações. Muito bem, já que não temos que eleger aqui o melhor em campo, né? Porque a Ponte acabou perdendo, em caso de derrota, a gente não elege o melhor em campo. Pelas notas do Frank, daqui a pouquinho vai dar para você ter uma ideia de quem foi melhor na Ponte Preta, né? Mas, Frank, na equipe do Vitória, só para a gente fechar aqui o time do Vitória, quem mais que pressionou e que preocupou mais a Ponte Preta, Frank? Olha, Ney, quem para mim hoje fez uma boa partida foi o Zeca, né? A dupla de zaga do Vitória me agradou bastante. Camutanga a gente já conhecia, né? Jogador experiente, jogou com o Hélio no Náutico. O Wagner Leonardo foi muito bem. Esse camisa 5 do Vitória, Marco Antônio, jogador interessante. O Rodrigo Andrade também fez um bom jogo. E o Oswaldo, o Ney, para mim, são jogadores que me agradaram. Tá muito bem. Daqui a pouquinho tem mais o Frank Francisco nas notas do jogo. Deixa eu já fechar aqui com o André Luiz, com o seu destaque final, né? Já que a gente não vai ter aí a coletiva do Hélio dos Anjos, porque quando o time joga fora, normalmente não tem aí as coletivas, né? Só quando a coletiva é aqui no estádio Moisés do Carelli. Então, André Luiz, fique à vontade aí para o seu destaque final da Ponte Preta aqui neste fim de jogo. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota esta noite, 3-0 diante do Vitória, no Barradão, a Macaca volta a campo na próxima sexta-feira, 21h30, diante do Criciúma Esporte Clube no estádio Moisés Lucarelli, com portões fechados. Para essa partida, vamos aguardar o decorrer da semana, onde o técnico Hélio dos Anjos virá e consultar o departamento médico se poderá contar com o retorno do zagueiro Fábio Sanches e os volantes Leonaldo e Ramon Carvalho. Em relação aos contratados, hoje apenas a estreia de Samuel Andrade no decorrer do jogo e o Thomas Kaique ficou como opção no banco de reservas. A Ponte ainda busca mais jogadores para reforços para ao longo desta Série B e vamos aguardar aí as novidades durante a semana. Quem sabe a diretoria da Ponte aí anunciando mais nomes para reforçar a equipe para a Série B do ano de 2023. Já emendando com o destaque final do Vitória, o Esporte Clube Vitória, que após a vitória do Vitória esta noite por 3-0 no estádio Manuel Barradas, o Barradão, diante da Ponte, seu próximo compromisso será no próximo domingo, 18 horas, Natal, Rio Grande do Norte, estádio Frasqueirão, diante do ABC. Para essa partida, o técnico Léo Condé, ao longo da semana, deverá aí, fazer no mínimo 2 coletivos e deverá ter o retorno do goleiro Thiago Rodrigues, que não estreou esta noite diante da Ponte, e também Diego Fumaça, o volante, ambos machucados que estão entregues ao departamento médico do Leão de Salvador, meu caro Claudinei Corsi. Legal, André Luiz, grande abraço, valeu André e até a próxima sexta com Ponte e Criciúma, hein? Forte abraço a você, Claudinei Corsi, ao meu lado Marcelo Corsato, Frank Francisco. Eu fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FI, Canais Futebol Interior, por ele, o mago dos botões, como o Claudinei diz, o nosso MacGyver, o nosso
Felipe Marques. Um forte abraço a você, ouvinte da Rádio FM Canais Futebol Interior, e até a próxima sexta-feira. Até lá! Legal, este André Luiz, que reportou aqui a derrota da Ponte, estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, 3-0 para o Vitória. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente volta, tem as notas do jogo com o Frank Francisco, o seu comentário final e tem também a ficha técnica com o Marcelo Corsato. A gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Estamos de volta com o Fim de Jogo aqui nos canais de Futebol Interior, 8 da noite mais 20 minutos, repercutindo aqui o resultado ruim da Macaca na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando lá no Barradão. A Ponte perdeu por 3-0 para a equipe do Vitória. Ô Marcelo Corsato, que jogo é esse que nós estamos vendo aí? Na TV tá passando o Grêmio e Santos, 1-0 pro Grêmio, o Soteldo acabou de ser expulso. Em 2 minutos ele tomou cartão amarelo e depois foi expulso. Que coisa, hein? Este é o Santos do Giovanni Paiola, que coisa incrível. Quero ver o que é que ele vai falar amanhã no meio-campo FI, viu, Corsato? Que estreia amanhã ao meio-dia. O Giovanni Paiola no ar, cara. No ar. Olha que evolução, hein? O Arthur Eugênio, eu já sei que manda bem na latinha, mas Giovanni Só falta Paiola... a gente colocar o Elcio agora, né? O Elcio Paiola, Mas né? eu consegui entrevistar o Elcio lá na festa da Série 2, no encerramento. Eu vi. E é difícil, hein? Aliás, que festa bonita, hein? Bonita a festa. Teve gente que só foi pra comer lá. É, teve, mas assim... Tava bom? O cardápio foi bom? Foi bom. O cardápio A foi festa bom. foi bonita, a Ponte mereceu, mas agora a gente tem que pensar na Série B do Brasileiro e já tomamos 3-0 no lombo, hein? É isso, mas é o primeiro jogo, né? Primeiro jogo, Isso. já dá pra ir vendo o que tá errado, tentar acertar. O Marquinhos Eberlin com certeza já tá vendo, então vamos com calma, né? Vamos com calma que... Vamos com muita calma nessa hora. Ô, Ney, então só pra confirmar, 7 da manhã tem o Café com Bola. Café com Bola das 7 às 7h30. Espero acordar cedo amanhã, né? Não, pra fazer, pô. né? Senão o pessoal da Essência FM lá vai... Tem que fazer a pauta. Tem que fazer a Sabe pauta. como é que é, né? Então 5 da manhã você tem que 7 acordar. horas o programa entra no ar. Entra no ar. Você imagina a preparação antes, né? Sim. Que eu já tenho que tomar... Aliás, o café eu vou tomar durante o programa e sempre se lembra, né? Que eu ofereço um café todo dia, Agora né? é canecão. Café canecão. E vou oferecer para uma determinada pessoa que eu escolho dia a dia, né? Esse programa no ar de segunda a sexta na Essência FM. Das 7 às 7h30 no 102,5, 98,5. E aqui nos canais Futebol Interior Também. pelo Facebook. Legal. E meio-dia, O meio-campo FI. que aí vai ter um time todo dos canais de Futebol Interior. Exatamente, vai ser assim. A apresentação é minha e do Carlos Corsato. Todo, segunda a sexta também. Isso, quando ele voltar de viagem, né? Sim, lá pra quarta ou quinta-feira. Isso. Aí nós teremos as informações do Santos com o Giovanni Paiola. Santos, As informações do Corinthians com o Will Castro. Will Castro, As informações do Palmeiras com o Pedro Lino. Pedro Lino, As informações do São Paulo com o Marquinhos. Marquinhos. Também um estagiário nosso. O Pedro Lino, ele gosta de verde, né? Gosta. Gosta. Tá. E aí teremos as informações da Ponte Preta com o Carlos Corsato. Ah, não podia que ser diferente, que né? vai estar no programa. Eu queria outro, mas infelizmente vai ser, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo. Pois é. E aí eu... O outro não quis o convite. Não aceitou. Estrela, né? Estrela. Estrela é complicado. É jogador caro. É caro. Caro. Estrela é complicado, né? Eu achei por bem que seria ele o dono do espaço, né? Sim. Mas, infelizmente, não sei o que houve. Mas o Carlos falou que aceita o desafio com muito carinho. Aceito. Não, mas aí não é desafio, né? O Carlos tá em casa, né? É. Que eu só achei que seria mais apropriado. Mas, enfim... Jogador caro não quis. São coisas da vida, né? Sim. Quando é estrela é complicado. Verdade, verdade. E aí, as informações do Guarani, aí sim, com o nosso setorista do Guarani, que é o Albert Cavalcante. Ó, quem tá no rádio, é claro, vai estar no rádio, não vai poder ver, mas depois procura aí nas redes sociais. Albert Cavalcante, o repórter mais bonito do mundo. Meu Deus. Lindo. Você tem um gosto para repórter que eu vou te contar, hein? Deus do céu. Mas tá bom, vamos em frente aqui para encerrar a jornada, 8h24. Vamos com as notas do jogo com o comentarista
Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo com o comentarista Frank Francisco, começando com o goleiro Kaique França. Frank. Nota 6, Ney. Nota 6 para o Kaique. E o Everton, lateral da Ponte? Ney, 5 para ele. E entrou no lugar dele, a 25 de segundo tempo, o Mailton. 3,5. Só isso, Frank? Ney, não tem nem como dar mais nota. O jogador já entra fora de ritmo de jogo, perde bola. O Mailton não tá no bom momento e a Ponte não fez um bom negócio com ele. Não. E o Edson, hoje a nota dele, Frank? Ney, 2 jogadores que para mim se salvaram. Gostei da participação. O Edson, apesar de ter falhado para mim no lance do primeiro gol, e o Arthur na zaga. Para mim foram muito parelhos na atuação. Dei nota 6. Para os dois? Isso, para os dois. Legal. E o Júnior Tavares hoje, o Frank? 5, Ney. 5, tá na média. Entrou no lugar dele o Jean Carlos, no intervalo de jogo. Dá uma apertadinha no botão aí, Frank. O João Carlos, só pela jogada que quase saiu gol aqui, Ney, que o nosso amigo Guipira quase mata eu e o Marcelo do coração no rebote, nota meia dúzia para ele. Meia dúzia. E o Felipe Amaral? O Amaralzinho hoje uma jornada infeliz, não estava bem. Nota 5,5, Ney. 5,5. Ele saiu também no intervalo para a entrada do Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel, eu tô com o Marcelo. Toda vez que entra muito bem. Nota 6 para ele, Tem Ney. camisa no time titular, o Frank? O Hélio vai precisar achar, Ney. Enquanto a Ponte não tiver contratações de beirada, eu acho que já dá para começar a pensar no Cassinho no time titular. Luiz Felipe. Para mim também, uma boa partida, não teria tirado, Ney, a não ser que sentiu, né, não tivesse bem. Aí acabei dando nota 6 pro Luiz Felipe. E entrou no lugar dele, aí fez a estreia o Samuel Andrade, a 25 do segundo tempo. O Samuel fez algumas boas jogadas, mas também errou outras, né? Tá chegando agora, não tá entrosado, é um jogador que eu espero que vai acrescentar muito no elenco da Ponte. Hoje nota 5 para ele. Legal. E o nosso Matheus Jesus hoje, o Frank? Ney, hoje o Matheus estava manhaca em Matiriça. Hoje nada dava certo. Nota 4. Elvis, camisa 10 da Ponte. O Elvis hoje foi muito vigiado, muito pouco espaço. Fez o que sabe fazer quando tá com a bola no pé e consegue, né? O cara começa a sobressair, a marcação vem. Aí tem que achar um outro esquema para ele, né? E como o meio-campo hoje não luziu, ele acabou ficando preso, Ney. Mesmo assim, eu dei nota 5 pro Elvis. Legal. O Pablo Diego. Pablo Diego, nota 5 também, Ney. E entrou no lugar dele o Guipira, 16 do segundo tempo. Ai, Ney, que coisa interessante, né? O Gui fez boas jogadas, explorou bem a velocidade, mas pelo amor de Deus, gente, bota esse menino num paredão, sabe? Cilinho fazia muito isso, não pode ter medo, perder chance de gol como perde. Eu vou dar com incentivo 5,5 para ele. Legal. E o Gé? O Gé também hoje muito marcado, Ney. Lutador, teria feito aquele gol que para nós aqui, eu ainda tô na discussão com o interior meu mesmo, mas tudo bem. Eu dei nota... Você está em discussão com você mesmo? Tô em choque. Quando acontece isso, o que vira isso aí? Normalmente eu tenho que enfiar o dedo... Você vai dormir, você vai... Normalmente eu tenho que enfiar o dedo na tomada, né? Tomar um choquezinho, viu? Porque o negócio não volta, não. Mas vamos lá, ó. O Gé, eu dei nota 5 pra ele. Você conversando com você mesmo, você deu nota 5 pro Gé. E o Hélio dos Anjos hoje, o Frank? A nota 5 também, Ney. Eu acho que o Hélio demorou muito para fazer substituições. E para mim, é aquilo que a gente fala. A gente não tem acesso à informação, então eu vou julgar em cima do critério que eu vi, que é a bola rolando. Eu não gostei da substituição do Luiz Felipe. O Luiz Felipe tinha que ter vindo para a lateral direita e aí sim a entrada do Samuel Andrade no meio. Então hoje você não concordou com o Hélio dos Anjos? Não, nota 5 pro Hélio. E o jogo, quanto valeu para você, Frank? Ney, não foi um partidão de encher os olhos, não, né? Um jogo meio morno, meio... Meio mais lá do que cá. Isso mesmo. Um joguinho água de salsicha. Nota 5,5, Ney.
E pra gente fechar com você, Frank, o árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA do Rio de Janeiro. A arbitragem não foi ruim, né? Mas ele gosta de facilitar um pouquinho, né? Vou dar uma nota 6 pra ele. Ele não evita a fadiga. Não, ele é o contrário do Marcelo, ele busca fadiga. Quanto? 6 e? 6, nota 6 pra ele, tá bom. Muito bem. Ô Frank, para fechar então o seu comentário final, a Ponte perdeu na estreia para a equipe do Vitória 3-0 e agora se prepara para o segundo jogo, sexta-feira que vem. Tem aí o Hélio uma semana para acertar o time e enfrentar o Criciúma 21h30 no Moisés do Carelli. Frank, com portões fechados, hein? Vamos cumprir punição da partida contra o Vasco da Gama ainda, né? Torcedor Ponte Pretano, primeira rodada, primeiro jogo da Ponte. Perdemos 3-0, para mim, a meu modo de ver, um resultado até injusto. O Vitória não fez tudo isso para ganhar esses 3-0. Quem olhar friamente fala, nossa, o Vitória amassou. Não, ao contrário. Para mim, eu estava conversando com o Marcelo, a Ponte fez até uma partida razoável, uma partida onde a Ponte colocou bola na trave, a Ponte perdeu gols. Então, se a gente fosse traduzir essas jogadas aí, teríamos tido um empate nesse jogo, né? Mas o que fica para nós aqui e o que é bom todo torcedor entender, que o 12º jogador dessa equipe nessa Série B vai ser você na arquibancada Ponte Pretano. Você não pode faltar. Esses meninos precisam de todo o apoio, tem que ser abraçados, a torcida tem que carregar o time, porque a gente sabe que a Ponte está numa situação financeira difícil. Vai ser difícil trazer jogadores de alto nível para vir jogar aqui. Então nós vamos ter que contar com apostas e os meninos. Então fica aqui o meu recado para o torcedor Ponte Pretano. Vamos abraçar essa equipe como abraçamos na Série 2 do Paulista. Dar todo o apoio para elas agora, entendeu? Porque não vamos ter outro tipo, gente. E o Eberlin, pelo amor de Deus, o Eberlin corre aí, acha uns garotos aí no interior do futebol de São Paulo para ir bem na frente, porque nós vamos precisar, o Hélio vai precisar de opções, não é, Marcelo? Verdade, e pode parecer, né, que é até coisa de maluco, né, é bom até a gente falar isso aí. Às vezes, eu sou muito crítico às vezes com as notas que saem aqui, tanto do Franco como do Carlos, porque pra mim quando o time perde, você não pode dar uma nota mais de 5 pra ninguém. E a Ponte tomou 3-0 hoje. 3. Só que, cara, hoje eu tô propenso a concordar com o Frank. O time não foi tão mal assim. Eu acho que o placar foi muito elástico porque o time que jogou. Dava pra Ponte ganhar o jogo? Acho que não. Mas o empate também talvez não, mas 2-1, 1-0, né? Então, é assim, agora o que fica na cabeça do torcedor, até pro Ney e pra você... A Ponte jogou tudo que pode? Não. Mas jogou bem e tomou 3. Isso é preocupante. Né? Mas só que as notas do Frank, pra mim, estão ok. Porque tomamos 3-0, mas o time não foi mal. Tivemos chance, perdemos o gol, bom, tivemos gol anulado. Pelo menos pro Frank já é melhor, né? Porque o Cossato nunca concorda com as notas dele. Você tá concordando já... E parece um negócio de maluco, né? Porque nós tomamos 3. Não, mas o futebol é assim, né, Marcelo? Eu tô entendendo o que você tá falando, tenho certeza que o torcedor também. É difícil realmente você defender um time que tomou 3 gols e perdeu por 3-0. Sim. Mas o momento do jogo, o momento que os gols saíram, da maneira como saíram, é que fizeram a história, né? Então, eu acredito que a Ponte vai estar bem melhor contra a equipe do Criciúma. Só pra lembrar, primeiro gol, quando sai o primeiro gol do Vitória, a Ponte era melhor. Era melhor. Sai o segundo gol do Vitória, a Ponte era melhor. Também. Aí no segundo tempo, não. No segundo tempo, acho que o jogo foi lá e cá, o Vitória agora, foi até melhor. Agora, e a Ponte desperdiçou oportunidades, né? Sim, tivemos um gol anulado também. Exatamente, um gol anulado, Guipira perdeu o gol. Então tem que ver tudo isso, isso faz parte do contexto do jogo. Então aí 3-0, parece que, 3-0... O Vitória passeou. Não foi bem assim. Exatamente. O placar, eu achei que o placar foi muito acima do que foi o jogo. Então, quer dizer, tem a chance da Ponte contra o Criciúma, né, Frank? Pra recuperar isso aí, principalmente jogando em casa e fazer os 3 pontos. Terminou lá o Grêmio e Santos? Sim, 1-0 pro time do Grêmio. Que coisa. E o Santos estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. Maravilha. Ney, complete aí, Frank. É isso mesmo, né? A Ponte vai ter que recuperar na próxima rodada, na sexta-feira, enfrenta o Criciúma, infelizmente portões fechados, mas isso não significa que o torcedor não deva dar o seu apoio, nem que seja lá no portão de entrada, gente. Fazer uma festa para os meninos saber que nós estamos lá apoiando essa equipe.
Torcedor, não esqueça, seu papel vai ser muito importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos remar outra vez. E Eberlin, por favor, corre atrás de reforço. O Hélio precisa de peças de reposição. Tá certo? Ney, meu muito obrigado. Meu carinho ao torcedor pontepretano. Vamos junto, vamos com calma. Primeiro jogo, dá pra recuperar. Tem tempo. Falei muito, beijo do gordo. Fui! Valeu, este Frank Francisco, sempre de carona com o Frank Francisco, comentando aqui a derrota da Ponte Preta na estreia do Campeonato Brasileiro, 3-0 para o Vitória. Macaca que volta a campo sexta-feira, às 21h30, contra o Criciúma, portões fechados. E agora, para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa de Vitória 3.0 com o Marcelo Corsato. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem. Ficha técnica do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Antes até da ficha técnica, eu acompanho um site que chama Futebol Baiano, né? E eles colocam assim na manchete: eficiente. Vitória aplica 3-0 na Ponte e estreia em grande estilo na Série B. E depois na matéria eles falam aqui, né, sobre o que foi o jogo, falando das chances da Ponte Preta, defesas do goleiro do Vitória. Então, você veja aí a palavra, eficiente. Eficiente. Foi a eficiência que fez o placar. É o que a gente tava falando, resumindo aqui na manchete do site lá, o Futebol Baiano. Aqui no Futebol Interior também tem toda a cobertura, tá? Eu só peguei o site do Futebol da Bahia só pra ilustrar um pouco do que a gente tava falando aqui. Mas nos canais Futebol Interior, é claro que você acompanha toda a cobertura desse jogo, da Semana da Ponte, possíveis reforços, enfim, tem tudo. Tem o Planeta dos Macacos também. Enfim, fique ligado nos canais Futebol Interior que você fica sabendo tudo da Ponte Preta e de todos os times do futebol brasileiro, porque o site é completo, acompanha todos os campeonatos. Campeonato Brasileiro Série B 2023, primeira rodada, Estádio Manuel Barradas, o Barradão, Salvador, na Bahia. A Ponte jogou e perdeu com Kaique, o Everton, Edson, Arthur, Júnior Tavares, Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé, Hélio dos Anjos, o treinador. Entraram Jean Carlos, Cássio Gabriel, Guipira, Samuel Andrade e Mailton. O Vitória do Léo Condé estreou bem, em 3-0 com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e Marcelo. Marco Antônio, Rodrigo Andrade, que pra TV que transmitiu o jogo foi o melhor em campo. Giovanni Augusto, Zé Hugo, Léo Gamalho e Osvaldo. Entraram o Helder, Thiago Lopes, João Vitor, Railan e Léo Gomes. No time do Léo Condé. O árbitro do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade, pela Thaís e Marques Fonseca. O quarto árbitro, o Wagner Francisco Silva Souza. O árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, que anulou o gol da Ponte Preta, que foi marcado por Gé ainda no primeiro tempo. Os gols do jogo: Zeca 19, do primeiro tempo cobrando falta, 1-0 para o time do Vitória. Osvaldo, um golaço, vai ser um dos mais bonitos do campeonato, pode anotar, viu? 43 do primeiro tempo, 2-0 para o Vitória. Rodrigo Andrade no segundo tempo, 40 minutos, 3-0 para o time do Vitória. Cartões para o Vitória: Zeca, Marco Antônio e Rodrigo Andrade, além do Léo Gamalho. Foram 4 para a Ponte, 2 cartões para o Amaral e para o Cássio Gabriel. Não tivemos divulgação de público e renda. Deixa eu ver se tem aqui para trazer para você. Mas o jogo aconteceu neste domingo. Domingo, 16 de abril 2023, portanto, a Ponte não estreia bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, a Ponte geralmente não estreia bem no campeonato e o Vitória mantém uma invencibilidade aí que nunca perderam para a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte não consegue ganhar do Vitória, pelo menos no Barradão, né? Deixa eu ver se temos aqui condição de trazer pelo menos o público do jogo. Não saiu, não foi divulgado o público do jogo, mas é isso, né? Ponte Preta, portanto, é derrotada. 3 para o time do Vitória, 0 para a Macaca, e que venha a segunda rodada.
É isso aí, Marcelo Corsato, já era. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez aí, Marcelo, e até a próxima. Valeu, Ney. Sempre um prazer estar junto com vocês. Boa sorte amanhã nas estreias, nas duas estreias, no 102.5, no 98.5. Estarei acompanhando, como sempre faço, os amigos. E mande mensagem, Marcelo Corsato. Vou mandar. Boa semana pra todo mundo. Você vai acordar cedo? Eu acordo agora, né? É. Que eu tenho aí um compromisso, às 8 da manhã. Na Massa FM 98.3. Então você já vai ouvindo às 7 horas. É isso, já estou no caminho, porque tem trânsito essa hora. Um abraço pra você. Trânsito é uma coisa de louco nessa hora, então você tem que chegar no serviço 8 horas, tem que sair antes, né? Aí eu você moro já lá vai em Sumaré. ouvindo. Aí já vou acompanhando vocês. Vou Depois, mandar um abraço meio-dia, pra você. voltando do trabalho, também vou acompanhar. Talvez até eu mande o cafezinho de amanhã pra você. Olha, sabe? que bom. Vamos ver. E eu gosto de café, hein? Se for canecão, melhor ainda, hein? Melhor ainda. Café canecão é uma delícia. Abraço, Ney. Abraço, este Marcelo Corsato transmitiu a partida aqui. Vitória 3, Ponte Preta 0. E com a ficha técnica a gente vai colocando um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. E às 8 da noite, mais 40 minutos, consequentemente, vamos colocando também um ponto final na nossa jornada esportiva. Você acompanhou o Vitória 3, Ponte Preta 0, com a narração de Marcelo Corsato, comentários de Frank e Francisco e reportagens de André Luiz. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome dos parceiros comerciais Mistral Norte-Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Falamos para Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. No Jardim Nova Europa, no Jardim Garcia e também no Campos Elíseos. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Se você for ao mercado, exija Ovos Satoshi. Pizzeria Papagaios, com a gente também, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 3256-7626. Com a gente também, Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, um grande abraço lá ao Danilo Palma e toda a rapaziada da Ridger Comunicação Integrada. Tá triste hoje com a vitória, com a derrota da Ponte, mas vai vibrar aí com a vitória, quem sabe na próxima sexta-feira. Jump Esportes é muito mais do que torcer, é jogar juntos. E Restaurante do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência e convidando a vocês para acompanharem amanhã no Facebook do Futebol Interior e também pelo 102,5 FM e 98,5 FM da Essência FM, o Café com Bola, 7 horas da manhã. Estarei na apresentação. E ao meio-dia, a estreia do programa Meio Campo FI, com todas as informações do esporte no meio do dia para você. Fique ligado, participe, mande a sua mensagem, eu te espero, tá ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite de domingo e uma semana abençoada. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.